Olá, sejam bem-vindos ao 42º episódio do Vida e Teologia Podcast. Aqui o compromisso é de tornar a teologia acessível e prática para todos, com o objetivo de abençoar e encorajar cada um a servir a Cristo com alegria e propósito, sempre por meio de uma teologia simples e intencional, para que possamos aplicá-la em nossas vidas cotidianas e glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Ao longo da história, o Evangelho de Cristo tem sido constantemente ameaçado por heresias, distorções, acréscimos humanos, falsas promessas e falsas profecias que tentam substituir a verdade do Evangelho. Nos dias de hoje não é diferente. Igrejas se levantam pregando mensagens que parecem ser verdadeiras, porém negam a centralidade da cruz, a graça de Cristo e a palavra de Deus. Movimentos religiosos apresentam soluções rápidas, experiências emocionais ou prosperidade material como se fosse o próprio Evangelho. Porém, acabam afastando as pessoas da verdade da fé e dos princípios da palavra de Deus. Diante desse cenário, torna-se urgente perguntar: o que nós fizemos com o Evangelho? E mais, como podemos discernir, defender e viver a fé cristã de forma bíblica e saudável em meio a tantas vozes que tentam confundir o povo de Deus? Bom, no episódio de hoje nós vamos mergulhar no tema O que fizemos com o Evangelho. Para essa conversa eu recebo um querido irmão, Caio Modesto, teólogo, influenciador digital, seminarista por enquanto da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em poucas semanas será um pastor ordenado, mas será uma conversa sobre os desafios da igreja e dos discípulos de Jesus em meio a tantas distorções da fé. Ô Caio, seja muito bem-vindo a esse podcast. Quero que você se sinta à vontade aqui e que a nossa conversa seja muito produtiva e abençoadora. Amém, é um prazer estar aqui com você, com esse projeto maravilhoso que tem como objetivo alcançar muitas pessoas. Eu espero que realmente as pessoas possam sair edificadas com um assunto tão espinhoso, né? Porque a gente acaba tocando em algumas doutrinas que são cruciais para algumas denominações, só que à luz da Bíblia tem sérias dificuldades quanto à teologia que nós cremos. E a gente vai partir do princípio de que realmente o que nos fundamenta como cristãos protestantes é exatamente a Escritura. Então, espero realmente que muitos sejam alcançados. E nós estamos aí no mês da reforma, eu tenho certeza que vai ser muito produtivo a gente conversar sobre isso. Bom, só para a gente começar então a nossa conversa, eu sempre gosto de iniciar a nossa conversa falando sobre o chamado. Tá? A ideia do podcast é sempre ajudar pessoas a servir a Cristo melhor, a encontrar o seu chamado através das mais diversas áreas da vida cristã. E como eu iniciei na introdução, em poucas semanas você vai ser um pastor aí ordenado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, de maneira resumida aí, como é que você encontrou o seu chamado pastoral e qual que tem sido a sua expectativa a respeito do ministério? Esse chamado não começou na Igreja Presbiteriana. Eu vim de uma transição do meio pentecostal para o meio reformado. Então, quando eu era pentecostal, eu já tinha assumido algumas funções na igreja. Por exemplo, eu tocava na igreja e pregava ao mesmo tempo. Depois que a igreja local viu que eu tinha alguns dons específicos, aí a igreja começou a me dar oportunidades a mais do que eu já tinha. Então, por exemplo, não era só pregar agora. Eu podia, por exemplo, ministrar também na EBD ou dar um ensino. Com o tempo, a igreja foi vendo que realmente eu tinha habilidade para aquilo. O meu comportamento com as pessoas, como eu visitava no meio de semana, aí me separou como evangelista. Então, antes de fazer essa progressão ou transição para a IPB, eu já tinha uma função na igreja pentecostal, que era exatamente evangelista. Aí, quando faltava um ano para ser ordenado pastor, eu resolvi não ficar por algumas dificuldades teológicas. Por exemplo, tinha muita dificuldade quanto à questão da pregação. Eu não via o evangelho explícito. Também não via nas canções algo bíblico. Era muito puxado pro ego.
Uhum. Aí eu falei, olha, infelizmente, por isso e por aquilo, não vou ficar aqui. Eu saí pela porta da frente, não tive nenhum problema, graças a Deus. Hoje ainda são meus amigos. Sim. Tenho boas recordações. Então, já nesse ambiente dessa igreja anterior, eu já tinha essas qualificações. E a igreja já tinha visto exatamente que eu tinha que ser pastor. Aí, quando eu fui para a igreja presbiteriana, eu frequentei durante um tempo. As mesmas coisas que eu fazia lá, eu comecei a fazer naturalmente na igreja. Aí o meu tutor, né, que não era meu tutor, mas virou meu tutor, falou, Caio, a igreja está vendo o que você está fazendo, eu estou vendo também. Aí a gente passou por todo aquele processo que a IPB exige e tudo mais. Aí eu fui aprovado. Então, uma coisa também que a gente não pode esquecer é que não é um mar de rosas. Sim. Quando você tem um chamado de Deus, você se questiona muitas vezes se realmente é aquilo ou não. Quantas vezes eu disse assim, Senhor, será realmente que é isso? Será realmente que é por esse caminho? Então a gente questiona, a gente fala assim, a gente tem uma ideia de teologia que Deus nos escolhe antes da fundação do mundo para fazer isso e aquilo, mas na prática, na carne humana, nós temos nossas dúvidas. E eu tive muitas dúvidas quanto à questão do meu chamado. Eu já tive crises, por exemplo, quanto à questão da minha saúde, por excesso de preocupação, nisso ou naquilo, e chega a questionar, será que eu não confio em Deus? Será realmente que Deus não está comigo? A gente começa a questionar, mesmo tendo um chamado. Sim. Porque antes de nós termos um chamado espiritual para fazer a Missio Dei, como dizem por aí, nós somos humanos. Exato. E só que com o tempo, a igreja foi vendo os meus frutos, eu fui colocando as coisas nos lugares, os pingos nos is, e a igreja foi vendo realmente o que eu tinha a contribuir para a igreja local. Meu tutor também foi vendo, fui direcionado ao seminário, e até agora a gente está aí, né? Então, até ser ordenado, ainda não sei o que Deus quer para minha vida, mas a gente está aí. Legal. É legal você explicar isso, porque você está falando o chamado de uma maneira bem bíblica, vamos dizer assim. Ela passa por uma convicção pessoal, que é apresentado para a igreja, e a igreja também vai reconhecendo esses dons, essa habilidade, esse chamado na sua vida, e a consequência delas são os frutos. Então você tem aí 3, vamos dizer assim, pilares que validam o seu chamado e que vai culminar aí na sua ordenação, né? Porque tem muita gente aí que se sente chamado, mas a igreja não reconhece, a liderança não reconhece e não tem frutos, né? Não passa aí, vamos dizer assim, de um cara bom um bom falador, vamos dizer assim. É porque a gente acha que chamado é somente ter... Hoje, por exemplo, na internet, eu tenho que falar isso porque estou na internet. Sim. É muito comum as pessoas olhar para outra pessoa que é um líder religioso, que tem uma boa oratória e retórica, aí diz, olha, ele leva jeito para ser isso e aquilo. Não é isso que vai validar, por exemplo, se você tem um chamado pastoral ou não. Exato. Mas tem muito mais a ver com o coração e com o seu comportamento de vida, né? Como que você é com a sua esposa, na sua igreja, com o seu convívio familiar, com pessoas que não são tão próximas assim. Então, tudo isso vale muito a pena pensar. Hoje nós temos uma onda de adultização infantil de pregadores mirins que pregam para lá e para cá. Exato. E alguns já olham, nossa, ele vai ser um bom pastor ou ele vai fazer muito sucesso. Não são por causa dos seus frutos, mas é por causa da oratória, fala bem, é famoso na internet. Exato. E isso não é um tipo de crivo para dizer realmente se você vai ser pastor ou não. Isso é muito superficial. Até porque o ministério pastoral e o ministério na internet são duas coisas distintas, completamente diferentes. Isso. Né? O ministério pastoral, muita gente confunde, é olhar o pregador ali em cima do púlpito pregando, mas os bastidores envolvem muito mais coisa que a internet não consegue transparecer. Isso é interessante, né? Desculpa que acaba ligando um assunto com outro. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que perguntam coisas que às vezes eu não sei como responder. Por exemplo, existe um ministério norte-americano de um pastor brasileiro, que não convém a citar o nome por ética, mas ele tem um ministério online, onde as pessoas entregam seu dízimo, a sua oferta, tem louvor online, é uma igreja praticamente online. Mas não tem esse convívio, essa proximidade com as pessoas, de tocar na mão, de conversar, sentir as necessidades. E isso também, hoje em dia, querendo ou não, é um problema. Porque igreja, ela tem... Eu acho que a rede social era uma extensão do reino de Deus. Pode ser uma extensão, mas não é, por exemplo, a principal ferramenta. Exato. Tá? Eu acho que é um meio de comunicação, mas não é, por exemplo, o principal meio de comunicação. E, querendo ou não, ser igreja envolve contato, ouvir,
falar, e nem sempre você vai encontrar isso nas redes sociais. Exato. Aí quando alguém entra em contato comigo, eu falo, olha, eu tenho os meus limites para falar contigo. Então eu vou te direcionar isso ou aquilo. Só que tem coisas que tem que ser com o seu pastor, tomar um café com ele, conversar com ele. Sabe, essa coisa de ficar terceirizando nas redes sociais, eu acho um pouco problemático. É verdade. Bom, você falou de chamado e aí você já linkou com o seu ministério na internet. Aonde foi que o YouTube, o seu ministério na internet, voltado para apologética, entrou nesse meio onde você promove conteúdo sobre defesa da fé, combate a seitas e heresias? O que te motivou, então, a ser um criador de conteúdo, ter um canal aí com alcance de mais de 1 milhão de inscritos? Você imaginava que você ia ter essa repercussão? O que te motivou a chegar nesse ponto? Na verdade, nunca que eu imaginei que isso iria acontecer, porque eu fazia vídeos por hobby. Eu gostava. Eu vou falar o que eu penso. E comecei a fazer. Só que o seu público, querendo ou não, hoje em dia a internet é assim. O público acaba identificando você, o que você fala, o que você faz, com a sua própria figura. Então, eles querem que você fale de um assunto, mas que seja exatamente você. E o meu primeiro vídeo que eu fiz no YouTube era combatendo stand-up na igreja. Então, eu vi um pregador X fazendo stand-up na igreja. Não era aquele stand-up sadio, era uma coisa a ponto de dizer que Davi usava drogas, etc. E por aí vai, né? E eu falei, rapaz, em um culto público falar essas coisas não é muito adequado. E não era uma conferência, não era um evento fechado, sabe? Era um culto solene. E eu falei, rapaz, isso não tá certo. Aí eu fiz um vídeo, aí bateu 200k em 2 semanas, isso em 2018. Que o YouTube já tava também lá em cima, né? No auge. Era daquela época do Whindersson Nunes, o Felipe Neto, todo mundo tava bombando, então... Foi nesse hype aí que eu também comecei. Eu comecei em 2016, na verdade, mas em 2018 eu comecei a gravar vídeos mesmo. O meu irmão tá aqui, ele lembra muito bem que ele gravou, a gente falou sobre Mateus 6, lembra, Caio? A gente gravou lá no bairro, lá, com um celular A8 ainda, aquele Samsung, e a gente começou a gravar. Aí o pessoal falou o seguinte, Caio, eu tô com algumas dificuldades. Aí começou a abrir uma categoria de assuntos que eu não entendia. Por exemplo, Caio, eu estava nessa igreja que você comentou sobre esse assunto. Só que essa igreja, Caio, ela é uma seita. Eu falei, meu Deus, o que é uma seita? Aí comecei a estudar, pesquisar. Aí eu falei sobre isso. O que é uma seita? Fiz um outro vídeo. Depois eu comecei a destrinchar praticamente cada seita. Como que funciona cada seita? Aí bombou, porque cada pessoa saiu machucado de alguma forma. Aí começaram a entrar em contato comigo. Caio, eu participei dessa seita, mas essa daqui você não falou, e eu participei dessa. Aí eu falei, não, vou estudar sobre essa. Aí virou vários vídeos, virou um compilado. E com o tempo o canal foi crescendo de uma forma absurda. Eu acho que o ápice do canal foi na pandemia. Sim. Acho que eu ganhei 600 mil seguidores em questão de 4 meses. Foi um absurdo. Todo mundo online, né? Hã? Todo mundo online, o alcance foi bem maior. E então a gente começou exatamente denunciando essas práticas e depois a gente começou denunciando os abusos doutrinários. Não os abusos que acontecem, por exemplo, nos bastidores. Esse não é a intenção do canal, tá? Essa não é a intenção do canal. Mas a intenção é expor as falsas doutrinas. Aí começou a crescer bastante o canal, começou a surgir vários assuntos. Eu não achava que a apologética era uma coisa tão esférica assim, a ponto de ter vários assuntos, né? Hoje eu falo sobre falsos ensinamentos, práticas condenáveis diante da Bíblia, como encontrar uma igreja bíblica. Então, acabou, sabe, virando uma esfera de vários assuntos. Aí o canal cresceu. Eu só tive uma dificuldade porque eu acho que eu fui muito tarde pro Instagram. Hoje nós temos poucos inscritos, perto do que o pessoal tem 300 mil inscritos no Instagram. É pouco perto do que o pessoal tem, mas se eu fosse no Instagram em 2018, era pra estar mais de 2 milhões, certeza. Porque eu era meio tiozão do WhatsApp na época. Depois, com o tempo que eu fui gostando de mídias e tudo mais. Mas hoje a gente aí, graças a Deus, tem um grande alcance. Você falou por hobby, é interessante. Eu descobri o valor do ministério na internet, não como ministério pastoral, mas ministério de você fazer uma das coisas é o que você está fazendo mesmo. Mas uma vez um jovem, a gente estava liderando jovens e adolescentes, um jovem falou assim, cara, você podia gravar alguns vídeos na internet
para ajudar os jovens, tal, devocional, tal. E eu, sem intenção nenhuma, fiz, comecei a fazer com o celular, acabou. Até um dia que deixa eu entrar nesses negócios de... Tem umas métricas lá que você entra para ver para onde vai. Aí você começa a ver o alcance. Você olha a cidade. E você fala, caramba, tem alguém lá no norte do país assistindo um vídeo de um cara aqui em Campinas. Aí de repente você vê, você percebe que tem alguém na África, Moçambique, que é de língua portuguesa e está assistindo você. Falei, caramba, isso daqui... ela ultrapassa as 4 paredes da igreja. E foi aí que eu comecei a investir, inclusive na igreja, o fato de você gravar as mensagens e sempre publicar, porque o alcance dela vai longe, você e fica ali, você nem imagina aonde chega, né? Agora, falar sobre heresias, seitas, desvios, são assuntos aí, vamos dizer assim, um pouco sensíveis, né, no nosso meio, porque a gente está falando, de certa forma, do nosso próprio povo. Sim. É a maneira como nós nos revelamos dentro do Brasil para a sociedade, de certa forma. E eu acredito que é uma postura até corajosa, precisa ter coragem para falar sobre essas coisas. Como é que você costuma lidar, então, com críticas, com respostas duras, às vezes até com ações mais fortes que vão para cima de você, pelo fato de você tocar nesses assuntos, onde gera haters, críticas? Como é que você tem lidado com isso? Quando você tem um canal grande, você não consegue dar conta de tudo. Então, você responde o que você acha realmente que vale a pena responder e o resto você ignora. Sim. Eu, todos os dias, eu bloqueio umas 20 pessoas. Tranquilamente, sem dó. Já vem com alguma... uma coisa é você argumentar dentro do contexto teológico. Outra coisa é você ir pro lado pessoal. Eu tô chegando numa fase, tô com 2 filhos já... Eu sou novo ainda, 30 anos, mas eu tô chegando naquela fase já que eu já tô saturado. Nos 40 você vai ver como é que fica. 4 anos, você nem sabe mais o login do Instagram mais em 40 anos. Mas eu lido com as críticas de uma forma bem tranquila. Eu respondo dentro do possível. Inclusive, eu até falo nos canais que eu tenho, os canais oficiais, que eu priorizo responder todo mundo. Quem envia mensagem no direct, eu respondo todo mundo. Mesmo que seja uma mensagem ofensiva, eu respondo. Sim. Nem que eu responda assim, eu vou te bloquear. Eu respondo. Pronto. Bloqueei, tchau, nunca mais vejo a cara. E eu ultimamente estou respondendo 2 processos judiciais. São processos que foram indeferidos por falta de prova, porque sempre quando eu faço um vídeo, é sempre à luz da Bíblia. Eu não vou dar opinião, falar assim, o pastor fez isso aqui, isso aí é coisa de fofoca, eu não quero isso pro meu canal. Então, o que eu faço? Eu pego as práticas do vídeo que foi enviado para mim, eu leio sobre a história da igreja, que na verdade é uma seita. Sim. Aí eu faço o vídeo falando, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Aí eu aponto realmente na Bíblia o que tá errado. Aí, esses dias aconteceu um caso interessante, que uma denominação que, por ética também não vou citar o nome, me processou. Ela é uma vertente que saiu do próprio presbiterianismo, tá? Ali em meados dos anos 60 e 70, tá? É uma igreja hoje que ela é pentecostal. E eu fiz um vídeo falando sobre a bibliomancia. O que é a bibliomancia? É o ato de você abrir a Bíblia aleatoriamente, descobrir um versículo e... Aqui, pronto, é Deus. Deus falou, eu vou pregar isso aqui. Eu falei, rapaz, isso tá errado. O pregador ele tem que ser um exímio, o pregador tem que exatamente analisar o texto e tudo mais. E quando eu percebi, estudando as seitas, é uma das práticas comuns das seitas. Porque a revelação vem direta, a pessoa vai lá e fala o que Deus supostamente está falando para o povo, e é isso. É por isso que surge heresias, uma comunicação que causa ruído. Eu falei, isso aqui é característica de uma seita. Além do ostracismo. Que o ostracismo, para quem talvez não entenda a palavra, é quando uma pessoa sai de uma igreja e ela é hostilizada quando não está mais na gaiola ou no rebanho ali, né? Então eu falei, essas características realmente apontam para uma seita. Aí eu fui processado porque eu chamei a igreja de seita. Aí foi feito o julgamento, só que no contexto judiciário, qualquer igreja é uma seita. Então é muito delicado falar, a minha igreja é uma seita, mas quando chega lá, o juiz fala, mas toda igreja é uma seita, entende? Aí foi deferido o documento
É porque pra justiça ela olha o CNPJ, né? Então, não é assim, é uma igreja. A justiça não vai fazer a separação de uma igreja para uma seita. Quem faz isso é a apologética, é a teologia bíblica, entende? Aí foi indeferido. O outro processo que eu tive, aí foi um pouco mais ardiloso, porque eu fui processado pelo maior canal cristão do mundo. Que é um bispo famoso. E ali foi outro problema, que eu chamei de falso profeta. Mas aí tinha características exatamente disso, né? Então, como que eu trato isso? É um que você abriu o YouTube e apareceu pra você logo. Você já tá sabendo. É ele mesmo, é ele mesmo. É ele mesmo. Então, inclusive ele perdeu e vai ter que me indenizar ainda por cima. Então, como eu lido? Eu lido à luz da Bíblia. Então, quando tem o julgamento, etc., ou tem aquela, reunião de... Acho que é conciliação, alguma coisa assim que tem, né? Pra gente entrar em um acordo, eu falo, não vou entrar em acordo em nada, porque eu não falei nada demais. Sim. Todos são indeferidos. Então, eu respondo sempre à luz da Bíblia. Nunca vou fazer o ad hominem, a ideia de ir contra o próprio argumentador. Eu vou usar argumentos. Sim. Quando eu vejo que é muito baixo os comentários e até mesmo as mensagens no direct lá no Instagram, eu bloqueio, eu ignoro, eu silencio as mensagens, porque eu não vou perder tempo. Porque quem tá vindo para falar comigo tem duas probabilidades. A primeira, tá com uma dúvida ou vai xingar. Sim. Quem vai xingar, eu já bloqueio. Só que, infelizmente, por ser um assunto muito delicado, e às vezes um pessoal manda, Caio, olha esse vídeo aqui. Tem como fazer um vídeo? Aí eu clico no vídeo, tá lá, anexo indisponível. Aí quando eu aperto no anexo indisponível, né, não vai. Aí eu fui pesquisar, o que é anexo indisponível? Aí o Instagram deu, você está bloqueado. Então, eu sou bloqueado. Muita gente me bloqueia no Instagram. Por quê? Para que eu não veja o vídeo e faça um vídeo meu lá no YouTube. Só para fechar o assunto, recentemente eu fiz um vídeo que eu provoquei uma terceira guerra mundial na internet. Mas foi um vídeo super bíblico. Eu fiz um vídeo ontem e publiquei de 30 minutos. Falando de um movimento carismático que atrai muitos jovens e que tem práticas modernas que são das raízes de Kenneth Hagin e Benny Hinn, que são os pioneiros do neopentecostalismo. Eu falei, gente, isso aqui tá errado. Tá errado, tal. Não, mas você não pode julgar a nossa doutrina. Não tô julgando a doutrina de vocês. Eu tô comparando com a Bíblia se realmente é correto ou não. Aí provoquei uma guerra mundial na internet, aí veio muita gente falar, você é sensacionista, você não quer os dons e tudo mais. Aí eu ignoro, eu falo assim, não é sobre isso. Você fala assim, amém. Mas até se explicar por que os dons cessaram, etc, aí Mas sabe quando chega alguém e fala alguma coisa mais forte assim, eu faço uma pergunta, falo assim, mas se você não concorda, tá incomodado, o que você vem fazer aqui? Não, mas eu sou mais... eu tô acostumado, eu falo de outro jeito. Né? Às vezes teve um rapaz, 16 anos, falou o seguinte... Você não pode falar do movimento. Eu falei, rapaz, você já terminou o ensino fundamental ou ensino médio? Você tem 16 anos, o nome dele era Enzo. Eu falei, rapaz, você não tem credibilidade nenhuma aqui. Aí eu bloqueei ele. Enzo nasceu na geração TikTok. Vamos lá. Com dancinha. Mas olha só, quando a gente está falando de ministério na internet, a gente está falando de um terreno fértil para disseminação de heresias e falsos ensinos. Aliás, quando eu olho alguns vídeos, eu falo assim, como é que esse pessoal acha tanta coisa? Porque... as coisas chegam na gente, né? Mas eu fico pensando, poxa, como é que... de onde o cara descobriu isso daí? Porque... Mas enfim, é um terreno fértil, dissemina muito rápido tal, e ao mesmo tempo, ele também é um terreno fértil para você alcançar muitas pessoas com a palavra de Deus. E você faz isso disseminando... a sua teologia, as questões bíblicas, e tem causado um despertamento pelo interesse da teologia reformada. Sim. Eu acredito que você deve ter testemunho de pessoas que conheceram a teologia reformada através do seu canal e foram procurar uma igreja bíblica. Então, assim, qual que é o papel que você enxerga das redes sociais no seu ministério para disseminação da palavra de Deus, de uma boa teologia, e ao mesmo tempo, quais os riscos que você enxerga e os perigos de denunciar as falsas doutrinas hoje? Hoje mesmo, quando eu estava saindo do seminário, eu enviei uma mensagem para o Iago, lá da Central, junto com o Dado lá. Eu falei, Iago, essa moça está vindo de Recife, ela é de uma igreja que a gente considera como seita. Ela estava em Americana, e ela falou, Caio, eu preciso encontrar uma igreja que seja IPB, igual a sua igreja. Todo mundo quer saber onde é a sua igreja, né? Sim. A igreja do Hernandes, é do Caio, é do Nicodemos, onde que é tal?
ela perguntou, Caio, a igreja você confia? Eu falei, confio. Quem é que é pastor lá? Assim, assado. Aí hoje mesmo passei o contato e ela já falou que domingo vai visitar a igreja. Legal. Essas pessoas, se você perguntar para as pessoas que saíram da CCB, do Adventismo, Mormonismo, está em uma IPB, qualquer pessoa, certamente elas vão me conhecer. Porque há muito tempo faço esse trabalho. E eu recebo muitas mensagens, Caio, qual igreja frequentar? E a minha resposta é, procure uma igreja bíblica mais próxima da sua casa. Eu não fico fazendo proselitismo religioso. Mas, se perguntarem, eu vou indicar uma IPB, é claro. Né? Então, como que funciona a questão de fazer com que esse meu trabalho tenha uma ampla aceitação das pessoas? Como que eu faço para isso acontecer? A primeira coisa é, eu entendo a dificuldade de cada pessoa. Qual a dificuldade dessas pessoas? A primeira dificuldade delas é, eu estou em uma seita ou não? Então, eu já respondo isso com argumentos bíblicos. A segunda coisa é, tudo bem, eu preciso sair, o que eu faço agora? Aí eu trago, por exemplo, algumas características de uma igreja bíblica. E o terceiro ponto que eu acho muito importante é o choque que essas pessoas têm com a teologia reformada. É aí que eu acabo sendo uma ponte para ajudá-las a encontrar uma igreja bíblica, tá? Então, esse meu trabalho na internet parte muito disso. É mais de um auxílio do que realmente definir para onde a pessoa vai. Então, eu dou os parâmetros. Nesse terceiro ponto, que eu acho que é o mais difícil, as pessoas encontram muitas barreiras. Por exemplo, quem está saindo da CCB, que é uma igreja pentecostal um pouco mais carismática, essas pessoas querem encontrar uma igreja que seja um pouco similar. Só que quando a gente fala, vá para a IPB, a gente explica a confissão de fé, o catecismo maior e breve, que nós cremos, a forma de pregação, tem um detalhe que para eles não cai a ficha. Batismo infantil. Aí para você explicar que nós somos uma igreja aliancista, que nós entendemos os pactos de Deus na antiga aliança e na nova aliança em Cristo é diferente, como os dispensacionalistas creem, demanda estudo. Aí eu falo, vai uma igreja presbiteriana, converse com o pastor e ele vai te explicar. Nem todos conseguem às vezes explicar, né? Mas dentro do possível explicar o que realmente eles creem. Então, esse é o maior desafio hoje. Porque assim, querendo ou não, quando alguém pede para ir a uma igreja e a gente faz essa ponte, para você explicar, por exemplo, a teologia da Assembleia de Deus não é fácil. Porque tem a Assembleia de Deus mais clássica e tem a mais tradicional. A clássica, por exemplo, tem a evidência no falar em línguas, mas não cai. As pessoas não caem. A tradicional já é uma pregação, mas sem essas manifestações. E a mais carismática, próxima do neopentecostalismo, aí é uma bagunça. Aí cai no chão, é pau de ouro, etc. Então, hoje em dia, é um campo muito fértil, mas você tem que ter muito discernimento para saber explicar realmente o que cada igreja entende como confissão de fé. Então, eu acho que hoje é o trabalho mais difícil que eu tenho. Não é nem de mostrar as heresias, mas é o pós. Ou seja, as pessoas saíram dessas seitas. E agora, o que fazer? Aí elas têm muita resistência. Por quê? Essas igrejas que são sectárias, normalmente... Isso é interessante que eu fiz um dia uma pesquisa. Sabe quem sai primeiro da casa? Não é o homem, não. É a mulher. É a mulher que sai. Aí fala o seguinte, Caio, eu tô saindo, mas meu esposo tá lá há 28 anos. Ele não quer sair. Aí, partindo do princípio bíblico, ela tem que obedecer ao seu esposo. Então, ela não pode sair. Aí ela tem que orar, convencê-lo, etc. Aí, em 10% dos casos, acaba saindo. De resto, não sai mesmo. Esses dias, uma irmã mandou uma mensagem para mim, que ela é de uma igreja que nós consideramos como seita. Inclusive, tá no edital da IPB. Ela falou, Caio, não aguento mais ficar naquela igreja. Eu vou e não consigo louvar a Deus, porque eles não pregam o evangelho. Eles ficam trazendo revelações. Eles ficam falando um monte de coisas que não tem nada a ver com aquilo que eles estão pregando. E eu não aguento mais. Os louvores não são louvores. Mas eu estou ficando lá por causa do meu esposo. Como que eu vou falar para uma mulher dessa que ela tem que abandonar seu esposo ou pedir divórcio e frequentar uma outra igreja? Eu não posso falar isso. Então, essa é a minha dificuldade, entendeu? Isso aqui, na verdade, é aconselhamento bíblico. E eu, como posição de seminarista, eu não posso ficar dando aconselhamento bíblico para uma pessoa que tem um pastor. Entende? Então, tem esses detalhes. Agora, só para fechar, tem um lado também muito espinhoso disso. Tá? Que tem pessoas que saem machucadas dessas seitas e, em vez de elas buscarem uma igreja bíblica, elas acabam não buscando nenhuma igreja. Aí o que acontece, existe esse repúdio de comunhão, esse repúdio de igreja, porque além de serem libertas disso, elas acabam
além, eu digo, na parte boa, mas tem a parte também que não é tão boa assim, que elas acabam tendo um tipo de repúdio de tudo quanto é denominação, seja o que for. Por quê? Elas criaram um histórico de que se foi assim na igreja antiga, vai ser também na próxima igreja. Exato. E você tentar convencer essa pessoa que não vai ser assim é complicado. Por quê? Eu posso até orientar bem, mas se ela chegar lá e acontecer novamente, eu não tenho esse controle. Então, eu acho que essa é a parte mais difícil de você se comunicar na internet. É você conseguir, na área apologética, tirar essas pessoas, essas seitas, mas de levá-las a uma igreja bíblica. Eu acho que é a parte mais difícil. Olha só, você está falando de um desafio aí enorme do que acontece na internet, que vai um pouco para os bastidores daquilo que você faz. E é legal ouvir isso, porque aí a gente começa a entender o alcance também da internet para o reino de Deus. Sim. E graças a Deus pela internet. Eu tenho plena convicção que se o apóstolo Paulo vivesse dos nossos dias... Ele teria o Instagram. Ele estaria aí na internet sem parar. Agora, existe um outro lado que muitos líderes e pastores fogem e possuem uma certa resistência com o ambiente digital. Alguns têm receio de se expor, outros consideram que ela não é o espaço apropriado para o ministério. Na sua visão, por que ainda existem líderes, mesmo depois de uma pandemia, que todo mundo teve que ir para o ambiente digital, mas ainda existem líderes que têm medo de se expor e que são contrários à presença online? E você acredita que todo pastor e líder deveria, de alguma forma, utilizar as mídias sociais para levar a palavra de Deus, para levar ensino? Discipulado é mais pessoal, mas você acredita que todo pastor deveria estar presente? Todo pastor é complicado porque nem todos terão habilidades, por exemplo, para falar na internet. Mas eu acho que todos devem estar de alguma maneira. Sim. Participando de alguma coisa. Por exemplo, quando nós vamos pregar uma mensagem expositiva, nós temos que contextualizar a mensagem. Para não ficar lá em Betânia, para não ficar lá na Judéia, trazer para os dias de hoje. Por que não contextualizar o ministério pastoral? Nós perdemos muitas vezes as pessoas, não estou dizendo por causa da mensagem, tá? Sim. A mensagem é a principal, mas perdemos muitas vezes pessoas que precisam de uma ajuda e a gente não consegue ajudá-las porque nós estamos fora daquilo que a cultura está oferecendo a essas pessoas. Nós não entendemos o que a cultura está fazendo. Então, eu acho que não é que todo pastor deve estar lá. Por exemplo, assim, não é que todo pastor tem que gravar todo dia. Mas, de um certo modo, ele tem que estar acessível para todo mundo. Sim. Então, uma das dificuldades que eu tenho também é o seguinte. Uma pessoa fala, Caio, eu preciso de uma igreja em Diadema. Só um exemplo, tá? Não que alguém já pegou, mas só um exemplo. Diadema ou Osasco. Aí eu vou lá pesquisar no Google. Igreja total Diadema, porque eu tenho que pesquisar, porque assim, tem diferença de IPI e IPB. Sim. Né? Eles querem IPB. Aí total IPB. Aí eu acho o nome do pastor. Aí eu envio o Instagram pra pessoa. Olha, pode falar com ele. Tem uma pessoa que enviou a mensagem há 1 ano, o pastor não responde. É isso que eu tô falando, entende? Você não precisa estar gravando vídeos, mas você tem que estar lá, de algum modo, para ser uma pessoa que se comunica. Acessível, né? Acessível, Exato. porque a minha pergunta é, para que faz rede social então? Não faz. Porque rede social tem um propósito, se comunicar. Então, se você faz um Instagram, um Facebook, YouTube tudo bem, porque não é um meio tanto de comunicação de fala direta, né? Mas Instagram e, por exemplo, o Facebook são plataformas ou redes sociais que você se comunica por meio de mensagens. Exato. Então, talvez, olha só como isso é importante. Um pastor está pregando na igreja local, ele não grava vídeos. Só que aquela igreja transmite todo domingo o culto ao vivo. Sim. E talvez a pessoa goste da mensagem do pastor e quer uma orientação do pastor. Onde que essa pessoa vai falar? Onde que vai buscar esse pastor? Nas redes sociais. Sim. E se você não estiver nas redes sociais, você não vai ter essa comunicação. Gente, eu já vi casos de, por exemplo, uma moça ter na sua casa 5 filhos, mais o marido, é claro, né? E toda a família foi para uma igreja bíblica depois de ouvir a mensagem de um pastor. Entende? É para vocês verem, apenas um oi, ou nós estamos localizados em tal lugar, já mostra que você está ligado nas redes sociais. Só que assim, eu também não posso pedir que todo pastor, ele se empenhe nas redes sociais, porque eles têm dificuldade de se comunicar. Inclusive, quando eu peço para eles irem nas redes sociais, alguns, né? Muitos pastores presbiterianos entram em contato comigo. Caio, como você consegue fazer isso e aquilo? Eu falei, eu sou jovem ainda. Entendeu? Eu ainda tenho muita lenha para queimar. Mas tem pastor que está idoso, por exemplo, ou tem dificuldade, que não para a semana inteira, faz visita, prega 2, 3 vezes por semana. Não tem tempo mesmo.
Mas é bom, pelo menos, fazer assim, um tipo de sistema de mídia da igreja para gravar um vídeo por semana. Exato. Um devocional. Gente, um devocional, você vai gastar 2 minutos para gravar. Entende? Você já tá nas redes sociais. Aí alguém pode ser edificado por meio dessa mensagem. Gostei do pastor. Porque assim, a primeira... Interessante, né? Quando você tá na rede social, se a pessoa gosta do pastor, qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Eu quero saber onde é o quê? A igreja dele. Exato. Então, você tem que se comunicar com essa pessoa. Sim. Hoje, eu lembro que quando eu comecei a mexer em sistema de igrejas, para mexer em redes sociais, eu lembro que a Pinheiros, do Arival, que é uma igreja bíblica maravilhosa, tinha 300 mil inscritos, aproximadamente. Aí começou o boom lá da Covid, né? Deu a alta lá de gente. E o Hernandes começou a pregar. Pá, 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 pá. Com a figura do Hernandes na Pinheiros, muita gente começou a ir para Pinheiros por causa da figura do Hernandes. Sim. É claro, pela fidelidade das escrituras, pela igreja ser missionário também. Mas a figura do Hernandes foi muito importante. Olha, o Hernandes prega nessa igreja, eu quero ir nessa igreja. Então, eu acho que os pastores devem estar engajados nesse modelo. Uma transmissão ao vivo, domingo. Você tem lá, deixa a rede social do pastor embaixo ali na descrição do YouTube. Para quê? Para entrar em contato. Porque muita gente hoje entra em contato, não é mais por meio do papelzinho. Eu não sei, é claro que você é dessa época, eu também sou tão... eu peguei também essa época que... Sou da época pré-internet. Fax ainda. Chegava ali na porta ali, entregava um papelzinho assim, Jesus te ama, com um versículo bíblico, e atrás carimbado o nome da igreja. Hoje a rede social faz isso. Tráfego pago, entendeu? Então é isso. Na minha época, aliás, a pessoa ia procurar a igreja, ela pegava o carro, saía pela cidade para ver onde ela encontrava a igreja. E de repente ela achava uma igreja, vou ficar aqui, visitava, vou ficar aqui, como é que você achou? Não, passei aqui na frente, entrei. Gostei e fiquei. Hoje, para a pessoa ir para a sua igreja, ela vai procurar na rede social. Ela vai procurar quem é o pastor. Ela vai assistir um culto online. Até por isso é uma recomendação para muitas igrejas. Cara, invista em mídia, uma qualidade razoável de som para a pessoa assistir. Às vezes eu pego um culto e assim, de igreja reformada mesmo. O som tá estourando, tá distorcido, ninguém fica. Né? Eu pego no pé. Inclusive, a gente tem um projeto, né, Kaique? A gente tem um projeto, nossa empresa, a gente tem uma empresa visual, que nós oferecemos pacotes para as igrejas, com um valor muito acessível, onde nós prezamos pela qualidade. É uma empresa audiovisual, tem empresa pela qualidade. O que nós fazemos? O pastor, ele grava o vídeo, envia no Drive, a gente faz o download, edita e retorna para ele. Ele publica. Por quê? Ele vai apenas gravar, de resto a gente faz tudo. Porque a gente quer exatamente que o reino, a expressão é muito clichê, mas é isso, avance. Então a gente faz um pacotinho mais baratinho, não é propaganda, tá, gente? Mas se quiser falar com a gente, é baratinho, é R$39,90, cara, alguma coisa assim, né? R$59,90, é bem baratinho. Para quê? Incentivar as igrejas a irem para as redes sociais. Porque, gente, hoje o alcance das redes sociais é uma coisa absurda, então a gente tem que estar lá. Legal. Ok, a gente falou então aí de ministério na internet, tem tocado aí já nas questões de seitas, heresias. Infelizmente, a imagem que muitas vezes o evangelicalismo brasileiro passa não é boa. Porque quando a gente vai falar com as pessoas, a maioria delas não lembra do Hernandes Dias Lopes e nem do Nicodemos, principalmente as pessoas que não conhecem a Cristo. Elas lembram de outras figuras que estão aí na televisão, na rádio, que dão entrevista em programas e tudo mais. E nem sempre essas pessoas estão falando do evangelho ou estão gastando seu tempo de exposição para defender coisas que talvez não contribuem para a missão da igreja. Aí fica a pergunta, né? O que nós fizemos com o evangelho? E eu considero essa pergunta muito forte, porque ela não reflete apenas a realidade atual da igreja, mas ela também diz respeito a nós. Como discípulos de Jesus. Quando você olha na visão geral, qual que é o diagnóstico que você faz assim da igreja brasileira? E quando você olha o panorama dela, o que mais tem te preocupado? Pragmatismo. O pragmatismo hoje é uma técnica que muita gente está usando, que é o que dá certo a gente faz. Então, hoje a gente mistura, por exemplo, técnica PNL com coach durante o culto, simplesmente porque as pessoas precisam daquilo. Mas e o que o evangelho diz sobre isso? A gente não se preocupa mais com isso. A gente está se preocupando com aquilo que dá certo. É por isso que hoje em dia tem grupos aí que sobem na montanha, gritam ahu,
e acham que estão realmente tornando a masculinidade de volta biblicamente. Ou até mesmo projetos que eles fazem aí, que são para-eclesiásticos, que não têm fundamento bíblico. É aquela ideia, o que dá certo a gente vai fazer. Exato. Só que isso é um problema. A gente está trazendo um público que não tem contato com a Bíblia, eles acabam comendo tudo que vem do púlpito. Tudo que é lançado ali para eles, eles comem. Sim. Eu gosto de uma frase do Spurgeon, ele fala que ovelha que come palha morre. Então, de um certo modo, isso vai afetar tanto a vida familiar quanto a vida espiritual dessas pessoas, cedo ou mais tarde. De um certo modo, parece que é uma tática de emocionalismo. Então, o que tem hoje que dá certo? Você deixa um pouco a luz um pouco mais baixa, você coloca ali um worship infinito, um loop. Você chama um pregador que tem uma linguagem um pouco mais contextualizada com a nossa cultura, que fala muito bem, com um perfil de empresário. Uma coisa muito bonita. A ideia é, você está em casa, sinta-se em casa. Só que dali, se eles começassem a pregar o evangelho com tudo isso junto, não haveria nenhum problema. O problema é que não existe evangelho. O que existe é, venha e a gente vai oferecer o que você quer. É a ideia do produto e o cliente. Né? Ofereça ao cliente o que realmente ele deseja. Então, a gente vê, por exemplo, pregadores da internet que têm milhares, milhões de seguidores. E a gente vai ver a igreja deles, não representa exatamente a quantidade. E eu falo que às vezes uma igreja cheia, não é porque ela está saudável, ela está inchada. É um corpo inchado que precisa de cura. Entende? A gente às vezes confunde um corpo... o corpo está saudável. Não está inchado. Ele está grande assim porque está inchado, precisa de cura. É o Senhor que cura, é o Evangelho. E esse público não está preocupado em uma mensagem boa do Evangelho. Elas querem ouvir realmente o que elas querem. Então, eu preciso ir na igreja porque eu estou com um problema no meu casamento. Então, tem que ir em tal igreja. Eu conheço gente que todo domingo vai em uma igreja diferente porque tem certas situações que precisam ser resolvidas em tal igreja. Então, hoje eu preciso da minha bênção. Onde eu vou? Uma igreja neopentecostal. Não, hoje eu preciso reconciliar com Deus e se arrepender dos meus pecados. Eu vou na igreja reformada. Quero ouvir sobre graça, arrependimento. Então, hoje, viu uma ideia tipo empresa e cliente. Aí a gente acha que normalmente está dando certo, mas se você perceber, eu acabei fazendo uma pesquisa e perguntei para algumas pessoas que frequentam essas igrejas grandes, né? Essas igrejas maiores. A maioria dessas pessoas que frequentam essas igrejas grandes não fazem parte da membresia. São visitantes. Visitantes. Não tem nenhum tipo de vínculo de ofício, por exemplo, pastoral, algo do tipo, ou é diácono. Não. Essas pessoas vão lá apenas para visitar e ouvir a mensagem. É a ideia do evangelho do bem-estar. Eu preciso estar na igreja porque eu preciso estar bem com Deus. Se eu não estiver bem com Deus, eu vou para o inferno. Então, nem sempre quantidade na internet quer dizer que é sucesso ministerial. Exato. Tá? Nem sempre. Então, eu não vou citar nomes, mas a gente vê nas TVs abertas por aí, ou os canais abertos, né? Várias emissoras que têm ligação com o evangelicalismo, que fazem novelas bíblicas, tudo para atrair um público específico, para levar para outro lado. E o Paul Washer, que é um pregador que eu admiro bastante, ele tem um projeto chamado Hear to Cry, que é um projeto missionário, que ele alcança várias nações com isso, ele leva o evangelho mesmo. E ele falou o seguinte, que o evangelismo hoje está levando mais gente para o inferno do que para o céu, porque é um falso evangelismo. Esse evangelismo que Jesus te ama, ele quer o seu bem, não existe. Isso não é nem bíblico. A mensagem de Jesus era arrependei-vos. A mensagem de João era arrependei-vos. Dos profetas também, quando pregavam lá para o povo, era a mesma coisa. A tônica é o quê? Arrependimento. Aí você chega com o evangelho dos ursinhos carinhosos, o Jesus hippie, o Jesus isso, aquilo. Gente, isso não é o evangelho. Aí o que acontece? Essas igrejas acabam enchendo porque esse público quer essa mensagem. Mas a gente encontra, por exemplo, igrejas pequenininhas, coitadas, que tem um pastor fiel, que tem projeto de missão, que tem 30, 40 membros. Mas eu prefiro ter uma igreja com 50 membros, que tenham ali, por exemplo, um chamado, que pessoas que estejam dispostas a pregar o evangelho e fazer missão e lidar com uma igreja do que milhões de pessoas que querem apenas ouvir uma mensagem e se sentir bem. Então, tem essa dificuldade no nosso meio evangélico. A palavra são pregadores pragmáticos. Nós transformamos o evangelho em consumismo e não a palavra é fast food. Uma ferramenta de transformação. Fast food. Fast food. Agora, você citou o Paul Washer e muitas vezes os problemas da igreja envolvem as lideranças.
E certa vez o Paul Washer, ele afirmou que o maior problema da igreja dos nossos dias são os líderes. Para mim, na minha opinião, quando você olha aqueles pregadores mirins fazendo o que estão fazendo, eu faço a seguinte observação: o maior problema não são essas crianças, são o que estão por trás delas. Quem são os líderes que estão permitindo, vamos dizer assim, crianças que não sabem ainda nada do evangelho fazer o que estão fazendo. Então, assim, é um problema mais complexo do que só uma criança ali com o microfone na mão. É uma liderança por trás problemática. E boa parte do que acontece dentro das igrejas evangélicas brasileiras envolvem diretamente as lideranças. Você concorda com o Paul Washer que o maior problema que nós temos hoje são as lideranças? Em que medida esses desafios e essas crises que nós vivemos, ela está relacionada à formação espiritual desses pastores ou líderes, a sua conduta ou a sua responsabilidade pastoral? Eu concordo em partes. A liderança tem culpa? Tem. Mas eu entendo que as pessoas que frequentam, por exemplo, a Igreja Universal, nós temos dois problemas. Nós temos uma liderança que não é bíblica e nós temos o público. As pessoas que vão na Universal, elas gostam daquilo. Sim. Aquelas pessoas que frequentam essas igrejas neopentecostais que buscam teologia da prosperidade, triunfalismo, elas não são vítimas. Elas gostam de frequentar aquele ambiente, elas querem ter o carro do ano, a casa do ano. Não que isso não seja algo bom. A Bíblia nos diz que ter dinheiro não é um mal. Sim. O amor ao dinheiro, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O Hernandes tem uma frase muito interessante. O problema não é você ter dinheiro, é o dinheiro tê-lo. Exato. Então, não é pecado você ir na igreja, por exemplo, e pedir a Deus: Senhor, eu quero um serviço novo, eu não estou aguentando mais lá. Você ora. Agora, isso não pode ser o foco principal. Aí o que acontece? Aí cai na liderança, porque o líder, ele vai fazer um raio-x no que realmente está acontecendo na igreja e o que o público quer. Aí ele vai oferecer. É como eu disse para você. É o produto e o cliente. Então, é meio a meio esse problema. Então, por exemplo, nós temos um pregador mirim muito famoso pregando na internet, que eu não vou citar o nome dele. Ele um dia, até conversei sábado no podcast, esse pregador mirim aí, vocês sabem do que eu tô falando, né? Sim. O mais famoso. Ele enviou uma mensagem pra mim. Ele gosta muito dos meus vídeos. Falou: Caio, eu gosto dos seus vídeos, só que eu tenho uma dificuldade. Eu falei: qual a sua dificuldade? Pregar. Eu falei: eu percebi que a sua dificuldade é pregar. Mas explica, pregar expositivamente. Eu falei: rapaz, você é quase neopentecostal, pregar expositivamente não vai bater. Ele falou: vamos tomar um café? Eu falei: rapaz, é o seguinte, duas coisas. Eu não posso tomar café com uma criança sem autorização dos seus pais. Quem são seus pais? Eu não conheço a sua família, então não posso. Outra coisa, você não tem que estar pregando, tem que estar estudando. Exato. Vai tomar um sorvete, vai brincar, vai sujar a cara de lama, vai jogar um PlayStation. Você não tem que estar nas igrejas pregando. Você está praticamente quebrando uma parte da sua vida ou um tempo da sua vida que deveria ser prazeroso. É a juventude, né? Tá pulando etapas. Aí eu apenas dei um coraçãozinho lá na mensagem dele e nunca mais respondeu. Mas enfim, eu falei: não posso. Por quê? Porque de um certo modo, não é que ele quer parar, ele quer continuar. Mas por detrás, e eu denunciei publicamente no YouTube, depois que o Felca fez aquele vídeo, que ele ficou famoso, eu também fiz um vídeo. Não chegou ao mesmo alcance do Felca, mas bateu 500 mil, se não me engano, no YouTube. Ele teve um alcance absurdo, saiu em vários noticiários, que eu também denunciei a adultização gospel. O que é isso? São líderes que usam crianças, que é tipo uma ideia de mercado mesmo. Sim. Só que eles não aparecem. Mas eles oferecem iPhone, roupa da Gucci, tênis da Nike, e vai dando. Olha, vai lá, aí tem uma assessoria por detrás disso, que cobra um valor X, e você, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Uma criança com 14 anos de idade, ela tem conta no banco? Não. Pra onde vai o dinheiro? Pros pais. Isso daqui é um mercado. Ela pode até ter, mas ela não é responsável pela conta. Sim, não é. Ela tá Hoje, se não me engano, adulto. alguns bancos já tem, né? Por exemplo, a Nubank, a PicPay, eu acho que já estão liberando. Pode, mas está sempre atrelado ao... Sim, a ligação do CPF dos pais, isso. Então, é o que eu tô falando. Isso é muito... É muito perigoso, porque de um certo modo, a criança, ela sabe o que está fazendo. Sim. Ela está sendo induzida a fazer aquilo. Mas por detrás existe uma liderança maléfica, que não está preocupado com o ministério do menino. Exato. Está preocupado com o dinheiro do menino.
Eu vi até um dia que, eu não vou citar, mas tem um outro pregador mirim que disse que só ele pregando nos congressos conseguiu comprar a casa do pai e comprar um carro, tipo, eu tô falando de um carro de 120 mil reais, gente. Esses pregadores mirim, um dia eu fiz um teste, né? Eu entrei em contato, eu preenchi aquele formulário, né? Quero saber quanto que cobra o pregador mirim. Ele cobrava 11 mil pra pregar, tinha que ser um hotel assim, assim, assado. Uma criança exigindo isso. Tinha que ter isso aqui de alimentação, porque é alérgica a glúten, sei lá o quê. Gente, uma criança... Você acha que realmente uma criança ia definir esses requisitos para ir a uma igreja? Não! Imagina. Tem alguém por detrás. Então, de um certo modo, existe a culpa da liderança, mas também tem as pessoas que não são vítimas. Por exemplo, esse garoto aí, o pregador mirim, ele não é vítima também não, viu? Ele gosta de ir pro Hopi Hari, tomar o sorvetinho dele, de ganhar um dinheirinho. Ele também sabe. Sim. Ele é maduro, ele não é besta. Mas, enfim, eu acho que é meio a meio. Meio. Eu gosto da diferenciação que a presbiteriana faz em membros que fazem profissão de fé e são menores de idade, membros comungantes e não comungantes. Isso você já separa. Porque até para você exercer algum ofício dentro da igreja, esses daqui você já sabe que não podem. Não pode. Né? Agora, historicamente, a igreja ela sempre teve que lidar com heresias, com ideias que ameaçam a pureza da verdade do evangelho. Fazendo um paralelo entre o que acontecia lá nos primeiros séculos com os desvios dos dias atuais, você enxerga semelhanças ou diferenças? Muitas. Apenas modernizou algumas doutrinas. Nós temos, por exemplo, Ário de Alexandria, que ele foi questionar a questão da Trindade, e depois teve o concílio, né, que realmente reafirmou a doutrina da Trindade, e hoje em dia tem igrejas unicistas. Sim. Tem igrejas, por exemplo, que negam completamente a Trindade, e elas dizem que a ideia de Trindade é pagã. Então, nós temos que combater, de um certo modo, esse tipo de doutrina. Temos também a ideia também do montano, né? Montano, que é o montanismo daquela época, que ele tinha algumas profetisas que naquela época falavam sobre o Apocalipse. E hoje nós temos profetisas modernas também que proclamam novas doutrinas e acabam se tornando um tipo de dogma. Por exemplo, ali em 1844, teve o grande desapontamento que depois acabou ocorrendo uma igreja bem famosa, a Igreja Adventista. E a Igreja Adventista tem uma profetisa que ela é muito famosa, que praticamente ela era praticamente o esqueleto do adventismo, né? Na questão de estrutura teológica. Ellen Goldwhite. E ela era uma profetisa moderna. Então, apenas modernizou algumas coisas, velou, algumas coisas são veladas mesmo, e você tem que ler a confissão, tem que ler o que eles creem, assistir cultos para você definir, porque normalmente uma seita, ela não vai declarar abertamente no que crê. Ela vai colocar os pontos lá, clichês. Creio no Espírito Santo, creio em Deus, tal, tal, tal. Mas na prática, normalmente, não é assim. Eu digo que as seitas, elas falam pelos dois cantos da boca. É isso e não é isso. Uma coisa eles falam na sua frente, outra coisa é na prática. Falam pelos dois cantos da boca. Então, tem muitas doutrinas que antigamente foram combatidas, e a gente tem que continuar combatendo até hoje. Porque parece que, até hoje, com tanto acesso que nós temos à Bíblia, documentos oficiais, livros históricos, as pessoas caem em doutrinas estranhas ainda, que são contrárias à Bíblia. E, só para fechar esse assunto, querendo ou não, o catolicismo, apesar de ter combatido muitas doutrinas, e o catolicismo foi importante no seu tempo, ainda tem dogmas que não são bíblicos. É claro que o catolicismo tem o magistério, a tradição e a Bíblia como regra e prática de fé. Então, eles não baseiam somente na Bíblia. Eles não são como os protestantes, somente a Escritura, né? Mas eles estão ainda em heresias, em doutrinas que foram combatidas anteriormente, parece que está trazendo à tona. Exato. Aí quando a gente vai falar contra, não, você não pode, você é protex, né? Você fala protex, você não pode falar nada, você é de uma seita. Então, tem doutrinas que apenas mudou a roupagem, o verniz, e a gente tem que combater. Exato. Olha só, você falou de aí um pouco, né, da questão das ameaças que nos atingem. Eu creio que nós vivemos num tempo onde as pessoas são extremamente ignorantes biblicamente. Na mesma proporção em que o acesso à palavra de Deus, principalmente no Brasil, é extremamente fácil. E muitas dessas pessoas vão lá
creio no Espírito Santo, creio em Jesus, Deus Pai, mas não lê as confissões e o que está por trás. A maioria dos membros eu creio que não vai atrás. E se você perguntar para muitos membros, isso é um erro, mas para muitos membros, até na própria IPB, por exemplo, tem muita gente que não sabe o que diz a Confissão de Fé de Westminster nem os catecismos. Agora, eu acredito que muita gente também tem problema em saber definir o que é seita e o que é heresia. Então, como é que um crente ele deve definir o que são seitas e heresias? E por que você acha que esses movimentos continuam atraindo tantas pessoas? Qual que é o alerta que você fala assim para essa pessoa? Olha, procura esses sinais aqui que você vai conseguir definir se de fato a igreja que você está é uma igreja bíblica ou não e é uma seita. Sim. Só abrindo a janelinha, eu lembro que fui pregar uma igreja presbiteriana. Aí eu falei sobre John Knox. Aí uma senhorinha veio e falou, eu já ouvi esse nome em algum lugar. Eu falei assim, olha, John Knox fundou a igreja presbiteriana, tá? Porque tem gente que tem dificuldade de entender a nossa história, tem gente que acha que foi Calvino, né? Não, foi Calvino não, John Knox. Mas enfim. E outra coisa, teve um dia que a gente fez uma gincana. E tinha ex-pentecostais que viraram presbiteriano, tinha um presbiteriano desde berço, né? Adivinha quem ganhou a gincana? O pentecostal. Quem lê a Bíblia estuda. Não que os presbiterianos não estudam, né? Claro que a gente estuda. Mas enfim, para você reconhecer se uma igreja é bíblica ou não, você tem que passar pelo menos por alguns crivos. A primeira coisa, essa igreja crê em Jesus e não nega a divindade de Cristo? É a primeira coisa. Uma igreja que nega a divindade de Cristo não é uma igreja bíblica. Então, por exemplo, os Mormons dizem que Jesus é um ser glorificado. Está negando a divindade de Cristo. Outra coisa, colocar qualquer coisa acima do evangelho. Então, é o evangelho mais um profeta. Então, o próprio mormonismo fala que Joseph Smith é um profeta moderno e que seus livros, né, que foram inspirados por anjos, por isso tem um anjo Moroni, que vem aí o mormonismo, a ideia, né? Também tem o mesmo pé de igualdade com a Bíblia. Então, nesse princípio, é uma seita, porque está colocando qualquer outra coisa acima da própria escritura. Outra coisa, igrejas que têm profetas modernos que estabelecem dogmas que não são bíblicos e se tornam um tipo de doutrina, também é uma seita. A terceira coisa importante, toda seita diminui Cristo de alguma forma. Cristo ele foi apenas um Deus menor. Cristo ele não foi um Deus encarnado. As Testemunhas de Jeová, lá em João capítulo 1, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Eles dizem ali que no princípio era o verbo e o verbo era um tipo de Deus. Então, diminui a pessoa de Jesus. Então, de um certo modo, isso é negar a divindade de Cristo, que é o primeiro ponto ainda. E outra coisa é que quando você coloca alguma coisa mais a salvação. Então, é isso mais Cristo. Aquilo mais Cristo. Por exemplo, Maria mais Cristo. Mohammed mais Cristo. Então, tudo que vai além do próprio Cristo como ponto de salvação pode ter um perigo de ser considerado uma seita. Então... tem algumas pessoas que, infelizmente, saem de igrejas que têm, por exemplo, cobertura espiritual. O que é cobertura espiritual? É quando você está sob a autoridade de um líder religioso. E você não pode fazer nada sem a autorização dele. Vou viajar domingo, tem que avisar o líder. Fazer isso e aquilo, tem que avisar o líder. Isso também é um problema, porque isso acaba deixando com que a igreja entenda que tem ali um abusador espiritual. Então, toda igreja que tem um abusador espiritual, normalmente ele prega heresia. E o último ponto importante sobre uma igreja bíblica é se realmente essa igreja, ela não é... Essa é a palavra, tá? Ela não é sectária na ideia de impedir as pessoas de frequentarem outras igrejas. Tem algumas denominações que são muito fechadas. Você não pode orar na igreja, na casa do tal irmão porque ele é presbiteriano. Isso é característica de uma seita, porque dá a ideia de que somente aquela igreja é a verdadeira. Quem tem essas características são denominações como a CCB, a Igreja Adventista nem tanto, mas de um certo modo tem. Mas a Igreja Cristã Maranata também tem, que é uma dissidente do presbiterianismo. Então, essas igrejas que limitam os membros apenas de uma gaiola, aqui você tem aqui você tem salvação, lá fora você não tem, é seita. Porque daí você está dizendo que só ali é a igreja verdadeira, remanescente. Quem é que prega isso até hoje? A igreja católica. Nós somos a igreja de Cristo, que Cristo fundou. E uma seita normalmente tem essa ideia.
Maravilha. Você considera teologia da prosperidade, teologia do coaching, uma heresia ou um erro teológico? A teologia do coaching é heresia. Prosperidade não, porque é bíblico de um certo modo. O problema é, onde que eu vou pregar isso? Porque se você olhar o Antigo Testamento, tem elementos fundamentais que falam sobre, por exemplo, o homem ser justo, o que acontece quando o homem, por exemplo, ele é fiel ao Senhor, e o que acontece quando ele entrega a sua colheita. No Antigo Testamento tem muitas passagens que Deus fala sobre prosperidade. Deus fala que ia abençoar várias gerações e tudo mais. Então, no Antigo Testamento, como funcionava a prosperidade? Através da obediência. Aquilo que se fazia diante de Deus. Sim. Só que no Novo Testamento, na Nova Aliança, não encontramos respaldo para a teologia da prosperidade. Porque se a gente for usar a teologia da prosperidade como parâmetro para sucesso na Nova Aliança, Paulo foi um desgraçado, então. Pedro também foi. Timóteo foi. O fim de Paulo não foi um palácio em Roma. Foi um calabouço e foi decapitado. Sim. Como que você aplica a teologia da prosperidade na Nova Aliança? Não tem como. Inclusive, no Sermão do Monte, Jesus ele prega com uma ideia de desapego às coisas materiais. Mateus 6,33. Então, de um certo modo, tem respaldo bíblico? Tem. Se você fosse um judeu, ok. Mas você não é judeu. Você é cristão. Você está na Nova Aliança. Exato. Então, tem respaldo bíblico? Tem. Mas no contexto da Nova Aliança, não cabe mais. Você vai pregar o quê na igreja? Prosperidade ou Cristo? Entende? Paulo diz, olha, tudo aquilo lá que eu já ganhei, tudo aquilo lá que foi para trás, para mim é esterco. Eu olho agora para Cristo, entende? Sim. Então, tem base bíblica, mas um contexto cristão no culto não vale mais. Exato. Já foi. Agora, a teologia do coach é heresia. É um problema, porque eu acho que a gente está usando na mesma sentença aqui duas palavras que não combinam. Teologia e coach. Não dá. Sim. Porque teologia é estudo sobre Deus e coach é técnicas, né? Então, o que acontece? O problema da teologia do coach é que você mistura meios seculares com a Bíblia. Então, você vai usar, por exemplo, princípios da psicologia, princípios da, por exemplo, pedagogia, etc. Misturar tudo e você encontra alguma coisa na Bíblia que fala sobre isso e você começa a aplicar. Eu já vi pastor pregando e falando sobre Freud. Olha, o seu problema, meu irmão, minha irmã, não é que é um pecado, mas tem algum problema sexual. Aí o que acontece? Entra batalha espiritual, heranças espirituais, mistura, vira uma gororoba. Então, temos que saber fazer a diferenciação entre a teologia do coach e a teologia bíblica. Então, a teologia do coach, gente, é uma coisa absurda. Infelizmente, de uma forma sutil, a gente encontra em muitas pregações. Por exemplo, meu irmão, se você quer vencer, por exemplo, vou falar a palavra aqui, tá? Mas se você quer vencer a pornografia, você não tem que lutar somente contra o pecado. Vai fazer uma atividade física, vai fazer academia, porque a ciência diz que assim assado. Aí vai para os meios seculares. Eu não estou dizendo que essas ferramentas que hoje nós temos, a ciência, a gente deve rejeitar. Abraham Kuyper, no seu livro Calvinismo, quando ele fala sobre cosmovisão, ele fala de como nós devemos glorificar Deus por meio de tudo que fazemos. E devemos usar a arte, a ciência, como meio também de provisão do Senhor. Mas na pregação, não. Na pregação, eu não vou dizer, por exemplo, que um problema que é pecado é um problema psicológico. Eu não posso fazer isso. Aí o coach não, ele vai falar, não, peraí, isso aqui é dopamina. Então, para você não conseguir ter essa dopamina, você tem que fazer isso sem assado. Não, a Bíblia diz que isso é pecado, querido. Entende? Então, o coach, ele vai usar as duas técnicas. Mas na hora da aplicação bíblica vai ter muito problema. Você precisa separar aquilo que é arrependimento e mudança de vida com a outra parte que é tudo bem, você se arrependeu, confessou seu pecado, vamos tratar de uma maneira que você não caia mais. São mas daí você não pode dar técnicas seculares. Exatamente. Né? Agora, você imagina que essas teologias escravizam as pessoas na fé ou são pessoas movidas por interesse pessoal? Escravizar é uma palavra muito forte. Porque, de um certo modo, toda teologia em si atrai as pessoas. A ideia de escravidão é, eu não tenho opção. É isso, eu consegui chegar a um nível que eu não consigo mais me libertar. Essa é a ideia de escravidão. Só que, como eu disse pra você, no cenário brasileiro não tem desculpa. Nós temos acesso à internet, à Bíblia, a gente denuncia. As pessoas, muitas vezes, estão lá porque elas querem estar lá. Mas escraviza quando você coloca, por exemplo, algumas doutrinas estranhas. Por exemplo, tem igrejas que têm apóstolos. Tem igrejas que dizem o seguinte, olha, se você sair daqui, você vai ser amaldiçoado. A pessoa,
entende que ali é a voz de Deus, é a voz profética. E não sai porque está escravizada sob a autoridade de um panteão da fé. Então, de um certo modo, sim, acaba escravizando. Mas a teologia, ela é proveitosa, ela é boa. Agora, se você perguntasse, algumas doutrinas aprisionam, aí sim. Mas a teologia em si, o estudo sobre Deus, ela é muito proveitosa. Agora, em qual dessas vertentes dentro da teologia nós estamos falando? Por exemplo, se perguntasse, Caio, você acha que a teologia neopentecostal escraviza as pessoas? Eu ia dizer que sim. Porque é forte o que eu vou falar, mas eu falo direto. Não tô nem aí, desculpa. O neopentecostalismo é um desserviço ao reino de Deus hoje. Porque prega um falso evangelho, propõe um Cristo que não é o Cristo da Bíblia e ainda provoca as pessoas a buscarem um Deus que é um Deus totalmente materialista. Sim. É isso que essas pessoas estão pregando por aí. E, de um certo modo, acaba escravizando. Por quê? Porque elas encontram nessas denominações o que realmente elas querem. Mas não é uma prisão, por exemplo, com grades. É sem grades. Sim. Elas podem sair, mas elas preferem ali. Eu lembro do Platão, Mito da Caverna. Cara, olha, a gente tá vendo uma sombra aqui, aí o cara vai lá, liberto, sai. Fala, gente, aquilo lá que estão vendo aí não é real, não, essa sombra aí. Aí o pessoal, você é louco, tal. É a mesma coisa. Quando alguém sai de uma seita, é da mesma forma. A pessoa sai, descobre a verdade bíblica e tenta voltar pra falar, gente, não é aquilo que a gente tá imaginando, são apenas sombras. Vem ver a realidade. Não, você tá mentindo. Aqui é a igreja verdadeira. Não, essa teologia aqui é boa. E na verdade essas pessoas estão perdidas. Sim. São cegos guiando outros cegos. Então, de um certo modo, escraviza. Mas o que eu falo pra você é uma escravidão sem grades. Elas podem sair porque elas têm hoje acesso a muitas coisas. Acho que é isso. Exato. Olha só, a gente vive em tempos que a fé cristã ela é desafiada de várias formas. Pela sua própria teologia errônea, pelo próprio interesse de alguns líderes. Mas de um lado a gente tem também o ceticismo, secularismo, relativismo moral, pessoas que questionam a própria autoridade de Deus e da palavra. Do outro lado a gente tem também o ativismo político e ideológico que tenta capturar o discurso da igreja e moldar o evangelho conforme as suas próprias agendas. E às vezes eu tenho a impressão que a gente não está preparado para dialogar com essas vertentes. Como é que você acredita que nós podemos dialogar de forma eficaz com essas realidades que vieram com o pós-modernismo, que questionam não apenas a doutrina, mas a própria existência e a relevância de Deus? Qual que deve ser a postura bíblica diante dessas demandas que estão sequestrando a missão da igreja, que é pregar o evangelho? Pergunta boa, porque hoje em dia está em alta, né? Muitos ateus fazendo vídeos contra os próprios cristãos e colocando em xeque a própria veracidade da Bíblia. A gente tem na história alguns homens que foram importantes nessa área, que ajudaram, de um certo modo, a disseminar esse veneno. A gente tem aqueles que começaram com a crítica textual, a hipótese documentária. Olha, Moisés não escreveu o Pentateuco, então foram outros. Aí começou a colocar em xeque a fé cristã, até a fé mesmo judaica, né? Porque alguns tiveram em contato. Teve também alguns manuscritos que foram encontrados, que também alguns acabaram validando mesmo a verdade bíblica, outros começaram a questionar algumas passagens, né? Porque não encontraram. E a ciência foi avançando, a arqueologia foi avançando, e hoje a gente tem muito conhecimento nisso. Apesar de não concordar com a teologia dele, eu gosto da forma com que ele defende a fé, o Rodrigo Silva. Eu não acho ele um bom teólogo, vou ser bem claro aqui, tá? Eu não tenho medo de falar isso, mas ele, para defender a fé na questão do ceticismo e aplicar o cristianismo, ele é muito bom para fazer isso. O Tassos também é muito bom para falar sobre isso, só que a igreja não está preparada para isso. Não adianta, não está preparada. Se você encontra um ateu na rua, por exemplo, você vai estar tomando um cafezinho, uma lanchonete, ele pergunta muitas coisas para você, que é uma senhora piedosa que ora quarta-feira, 9 da manhã. Ela não sabe dialogar com esse ateu. O que ela vai fazer? Meu querido, foi muito bom te ouvir, eu vou orar por você. É isso. Agora, como preparar os pastores para dialogar com esses movimentos que surgem diariamente? Não é fácil, porque imagina só, a tarefa de um pastor hoje. Ele tem que saber pregar, preparar o sermão, cuidar das ovelhas e ainda ler livros sobre ceticismo, sobre liberalismo, para tentar debater com alguém que um dia vai falar com ele. Não é fácil. Então, eu acho que isso é mais para a parte acadêmica.
Os acadêmicos, eu acho que deveriam investir muito nessa área. Mas a área pastoral, eu acho que saber o básico é suficiente. Então, por exemplo, eu sou apaixonado por astrofísica e também por tudo que envolve a NASA. Eu gosto muito dessas coisas. Inclusive, a empresa que a gente chama, né? A empresa que eu dei o nome, na verdade, se chama Hubble. Por causa do telescópio Hubble. Sei. Então, eu gosto de falar sobre Einstein, sobre teoria da relatividade, Big Bang, teoria das cordas, essas coisas eu gosto de falar. Então, se eu falar com um ateu, eu vou conseguir dialogar. Eu não sou o melhor cara para falar, eu vou convencê-lo de alguma coisa. Porque Deus não precisa ser convencido para ninguém. Sim. Deus, ele é. Ele não é um ser criado, ele é. Não teve antes, nem meio, nem fim. Ele é. Então, como encaixar Deus na teoria do Big Bang? Você não vai ensinar em uma EBD isso. É muito complexo. Então, a missão da igreja não é exatamente provar Deus nesse aspecto, mas é mostrar como Deus ele se manifesta por meio dessa criação que supostamente foi feito por meio do Big Bang. E como a gente faz isso? É difícil. É difícil. Porque pastores, eles não estão conseguindo nem ligar, às vezes, um celular para o Instagram. Imagina só ouvir, por exemplo, homens que estão falando sobre o ceticismo, sobre a fé cristã. Eu gosto dos documentários do Carl Sagan, que foi um dos primordiais aí na questão científica. Ele falava muito sobre teorias. E ele acreditava que neste mundo havia algo por detrás que movia todo o universo. Ele não dizia o nome. Até mesmo a energia que nós temos hoje, a gente chama energia, mas a matéria escura, a gente não sabe como ela age. O planeta o universo, na verdade, está se expandindo. Eles creem que vai expandir a um ponto e vai voltar ao início. Vai explodir e voltar ao ponto singular de novo. Sim. E como você explica isso para uma pessoa da igreja, gente? Não dá, porque a missão da igreja é proclamar Cristo, entende? Então, eu acho que a gente tem que se preparar para isso, sim. Mas vai para a parte acadêmica. Porque isso é discurso acadêmico. Aí quando você convencer essa pessoa, aí você vai para a teologia bíblica. Não, agora é hora de orar e o Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, eu não tenho uma resposta preparada, porque isso é acadêmico. É ser acadêmico. Exato. Mas você pode se preparar e falar aquilo que a senhorinha iria falar. Olha, eu vou orar por você, eu não vou dialogar sobre isso, eu não tenho capacidade suficiente, mas vou orar por sua vida. A oração, ela tem muito poder. Então, tem um lado piedoso, né, da sua parte e a parte acadêmica. Eu prefiro ficar com a parte mais piedosa, porque a parte acadêmica hoje é bem doída. Você pode se defender contra as minhas palavras, mas não contra a minha oração. Né? Oração não tem como você impedir, não. Mas você sabe que você falando dessa parte científica, saiu uma notícia recentemente que a África está se dividindo e está surgindo um oceano no meio. É como se fosse a antiga Pangeia, agora está mais moderna. Foi interessante, né? Então, explica essa. E agora, né? Mas olha só, por outro lado, o pastor Edilson Botelho, que é irmão do Estênio, que a gente estava até falando antes daqui, foi meu pastor por muitos anos aqui em Campinas. Ele uma vez falou assim, que alguém que abre a mão da inerrância e da autoridade das Escrituras, ela está disposta a fazer qualquer coisa. E a gente tem visto muitos líderes e teólogos abrindo mão disso. Não preciso citar nome, mas assim, tem gente que fala que a Bíblia precisa ser atualizada. Sim. Para conversar e dialogar com os dias de hoje. Qual que é o maior problema quando a gente abre mão da verdade das Escrituras? Eu acho que a palavra não seria atualizada, mas contextualizada. Sim. Eu acho que é bem melhor. A inerrância das Escrituras, ainda há uma discussão sobre isso, né? A Bíblia contém erros ou não? Foi inspirada por Deus ou não? As Escrituras realmente são suficientes para os dias de hoje? Eu acho que isso envolve muito lado político. E não é político somente de fazer política, mas é a política quanto à questão do que você defende. Então, se você é, por exemplo... Eu vou citar aqui abertamente, não tem problema, tá? Se você é bolsonarista, por exemplo, você vai usar a Bíblia como ponto de contato à luz do que você crê. Exato. Se você é da esquerda, você vai fazer a mesma coisa. Então, se eu quero, por exemplo, fazer ação social, cuidar dos pobres, que também é uma missão da igreja, mas à luz da política da esquerda, eu preciso encontrar elementos na Bíblia que me defenda quanto a isso. E se tiver algum elemento que está fora do que a minha cultura hoje eu não quero. Então, por exemplo, antigamente era comum ter escravidão na Bíblia. Só que a escravidão que eles usam na Bíblia não é
algo anacrônico. Então, hoje em dia, quando um teólogo fala sobre escravidão, aquele que não lê a Bíblia, não estuda, acha que é a escravidão do século XVI, XVIII, que o escravo não tinha direito de nada, só tinha que trabalhar, e às vezes o pagamento era só a comida do dia a dia. Não. À luz da Bíblia, a escravidão era algo tão sério que o escravo, depois de alguns anos, se tornava parte da família. Fazia parte das festividades da tradição judaica, até circuncisão ele fazia. Então, é uma ideia de fazer parte da família. Sim. Aí, eu olho, à luz da Bíblia, para esse contexto e falo, isso aconteceu naquela época. Hoje, eu não posso legitimizar a escravidão. E não pode mesmo, porque já foi. Sim. Acabou. Então, tem que ter essa visão mais contemporânea, de entender, aquilo foi para aquela época, hoje não serve mais. Só que, se você olhar um viés mais preconceituoso da Bíblia, e você falar, olha, eu vou defender o meu viés, porque naquela época acontecia isso e hoje não acontece mais. Então eu vou defender à luz da minha visão. Aí você acaba dizendo, olha, isso daqui teve um erro. Isso daqui, Paulo escreveu para aquela época, não serve mais para hoje. Então você acaba tirando exatamente o contexto daquelas passagens. E isso é um problema. E, na verdade, tem uma palavra para isso, né? É liberalismo teológico, né? Sim. O liberalismo teológico parte dessa ideia de que a Bíblia em si, ela não foi inspirada 100% pelo próprio Deus, que contém erros, e que os homens, de um certo modo, modificaram algumas coisas segundo a sua tradição e a sua cultura. E isso é um perigo, porque daí a Bíblia ela não é 100% inspirada. Então, se não foi inspirada 100% pelo próprio Deus, não dá para confiar. E só para fechar, é assim que surgem as heresias. Porque daí o que acontece? Você fala, isso daqui foi para aquele tempo, então a gente tem que fazer diferente hoje. Aí você cria um novo sistema de doutrina. Aí você vem com a ideia de atualizar a Bíblia, você vem com a ideia de que a mulher tem que ser pastora, de que a ideia, por exemplo, de abortar é válido, porque foi para aquela época, hoje mudou. Então você acaba usando alguns elementos que o seu viés permite fazer isso, mas às vezes não é bíblico, que está fora do contexto. E esse é um perigo que nós corremos, que nós podemos cair no liberalismo teológico. Aliás, teve uma autoridade recentemente, eu vou privar o nome e a posição que ele senta para não ser censurado, nem processado, nem cancelado, e nem preso. Mas ele disse que a Bíblia traz vários formatos de família. Não sei se você já viu isso daí. Eu vi essa frase. Né? Então, assim, a Bíblia, de fato, é a mãe de todas as heresias. Se o cara lê errado e não acredita nela como verdade, você vê que a pessoa tira qualquer coisa dali, né? Enfim. É que, na verdade, assim, só para fechar, a bancada evangélica é uma vergonha. A bancada evangélica não é evangélica, não representa o Brasil. E dificilmente você vê eles defendendo pautas também sociais que sejam pautas que não sejam pessoas também... Porque assim, gente, o líder cristão não está lá somente para defender pautas do meio evangélico. É para defender o bem das pessoas. Só que muitas vezes as pautas que são levantadas ali, as pautas que são atribuídas a eles, tem muito viés. Sim. É aquilo que eu creio, entende? E aí é interessante ler o livro Calvinismo do Abraham Kuyper, que ele fala sobre isso, sobre como o cristão deve agir na política, na sociedade, e também o pensamento de Calvino, o pensamento cristão, é o pensamento econômico e teológico de Calvino. Acho que é isso. Socioeconômico, né? Isso, alguma coisa assim. Gente, o que ele fez em Genebra... eu vou falar uma coisa que é polêmica. Se a gente implantar o calvinismo, o sistema de calvinismo no Brasil, vai dar muito sucesso. Eu acho que daria. Aliás, a bancada evangélica, se olhar por trás dela, a maioria deles vem de igrejas neopentecostais. Ou seja, tem um interesse denominacional por trás do mandato da pessoa. E financeiro, né? E muito financeiro. Né? Tem um ou outro ali que são cristãos, que a gente sabe que é cristãos, que não são de neopentecostais, mas assim... não gastam seu tempo defendendo a igreja no meio da política. E como eles ficaram famosos? Polêmica. Tem eu não sei falar lá, mas a gente chama o Bigodão, né? O do Bigodão a gente fala, né? Ele ficou famoso por causa de polêmica, batendo todo mundo, mas não tem projeto. Mas enfim, é isso. Enfim, tudo isso, seita, heresia, ceticismo, ideologia, política, envolvimento de líderes na política, tem gerado um número enorme de pessoas que desistiram da instituição igreja. Se tornaram aí desigrejados. Então você olha ali, para mim, você olha lá, os cristãos têm 30%, 40% do Brasil, pode baixar porque boa parte deles são desigrejados ou dizem que são evangélicos, mas não são praticantes. Nós estamos chegando num tempo
que falar que é evangélico é quase igual falar que era católico nos anos 90. Uhum. O cara era católico, mas não ia na igreja católica e vivia a vida como bem entendia. Mas a quantidade de pessoas que estão desigrejadas, elas estão machucadas pela igreja. Sim. E muitas vezes, por estarem desiludidos por falhas de liderança, desvio doutrinários. O que você acredita que a instituição precisa fazer para reconquistar a confiança desses crentes? Porque eu creio que muitos deles são crentes verdadeiros, mas que estão machucados, mas que precisam voltar para a comunhão da igreja. E você também acredita que há falhas que precisam ser reconhecidas até por igrejas históricas? Sim, mas eu acho que não tem muita coisa nova para fazer, não. É continuar pregando o evangelho, ser fiel à pregação. Eu acho que uma das coisas principais que eu percebi que falta pra gente eu digo no modo geral, tá? É esse convívio mais próximo. Por exemplo, uma pessoa tá desviada. A expressão é essa, desculpa, mas é essa. E bora fazer uma visita. Bora fazer um culto doméstico no meio de semana e vai aproximando aos poucos, sabe? Porque essas pessoas estão fora da igreja. Como a gente consegue alcançá-las? Culto doméstico, um encontro, tomando um cafezinho, conversando, amigos da igreja conversando com essa pessoa. Mas não tem um novo formato de chamar essas pessoas, a não ser a pregação fiel do evangelho. A questão é, a rede social, ela avançou, as mídias com o evangelho, mas também trouxe os podres. Sim. Eu lembro que um jornalista, é claro, ele não é evangélico, foi o seguinte: as pessoas estão sabendo agora o que a igreja está fazendo e isso não acontecia anteriormente. Aí ele falou, não, é que não era divulgado. Agora, tudo que está acontecendo hoje já acontecia anteriormente. Sabe da igreja, sabe da política, sabe dos clubes de futebol. O problema é que agora tem fotos, tem vídeos, tem áudios e está sendo divulgado. Então, antigamente as pessoas não sabiam o que acontecia. Hoje elas sabem. Sim. Aí o que acontece? O desigrejado, ele vê um pastor pregando, por exemplo, que quem tem autismo está em pecado. Aí ele fala, por isso que eu não frequento a igreja. É esse tipo de pastor que eu vou encontrar lá? E às vezes não. Não é esse tipo de pastor que ele vai encontrar na igreja mais próxima da casa dele. Sim. Mas, por ter esse reflexo de que todo pastor é ladrão, todo pastor é igual, etc., ele não vai. Por quê? Por causa de uma laranja podre que viu na internet, acaba afetando todo o rebanho de Cristo. Isso é um problema. Sim. Então, como que nós podemos... Eu acho que a palavra conquistar é muito pragmático, mas aproximar essas pessoas, convivendo com elas. Sim. Olha, tem um irmão que não frequenta a igreja há mais de 2 meses. Vamos ligar para ele. Vamos ver o que está acontecendo. O que realmente desapontou ele. Vamos visitá-lo. Sim. Então, essa proximidade acaba trazendo essas pessoas para a igreja. Agora, não tem que ter nova técnica. Quem faz isso são igrejas pragmáticas. Tem que pregar o evangelho, ser fiel à palavra, ministrar bem os sacramentos, que inclusive faz parte da nossa confissão. E é isso. Se a pessoa não vai ser convencida por meio da palavra do Senhor, vai ser o quê? Cinema na igreja? Pipoca? Então ela não quer Cristo, ela quer outra coisa. Exato. Entende? Então é continuar firme, pregando o evangelho da forma fiel, tendo essa aproximação, né, que é a ideia de comunhão, culto doméstico e tudo mais, e colocar na mão do Senhor. Mas você falou 2 coisas que eu acho que talvez muitas igrejas deixam de lado: visitação e aproximação. Não, é difícil. Difícil. Porque tem muita gente que tá mais preocupado com o púlpito de domingo do que com a visitação e a aproximação. Teve né? um caso interessante que um rapaz falou, Caio, você falou, eu tô longe da igreja há 1 ano. Aí eu falei, nossa, você tá 1 ano fora da igreja? Frequenta uma igreja bíblica. Aí indiquei uma presbiteriana. Aí ele foi. Ele falou, Caio, eu entrei e saí, ninguém perguntou meu nome. Falei, qual foi a igreja? Aí ele falou tal. Aí eu fui ver a rede social da igreja. Rapaz, a igreja tinha, 500 membros. Então, não tinha, não que precisa ter, mas não tinha um ministério de acolhimento. Olha, você vê que isso é novo, né? Nós podemos pegar o contato para depois enviar, por exemplo, a programação da igreja, ou se precisar de fazer uma visita. Não tem. Ele entrou desconhecido, sai desconhecido, ninguém perguntou o nome dele, e você acha que ele vai voltar de novo? Não vai. Aliás, olha só, né? Uma vez eu estava visitando uma igreja aqui, uma igreja grande daqui de Campinas, Batista, e a única pessoa conhecida era meus tios. Fiquei 2 meses direto indo nessa igreja, visitando, tal, conhecendo. Um pastor do púlpito viu que eu tava aí, porque eu costumo sempre sentar nas primeiras cadeiras. Eu não gosto de sentar no fundo. Eu acho que no fundo tá a turma que não tá prestando atenção em nada. Então eu gosto de sentar sempre na frente. E esse cara me chamou na rede social, você tá vindo aqui? Eu falei, tô indo aí por causa das minhas filhas e tal. Então optei por ir de manhã aí, por causa de ter mais crianças, para
para minha filha criar relacionamentos e tal. Cara, vamos tomar um café. Eu tô falando de uma igreja de 1.500 membros. Então, pra você ver que há igrejas saudáveis e há igrejas grandes que percebem pessoas no meio, né? Essa mesma igreja, uma vez minha avó passou por uns problemas e ela não pôde ir na igreja. Pastores dessa igreja, tô falando de uma igreja de 1.500 membros, gente. Tô falando de uma igreja de 30, 40 membros. Ligou na casa da minha avó e falou: por que você não tá indo na igreja? Tá acontecendo alguma coisa? Então, assim, isso é bom. São atos de igrejas saudáveis. Existem muita igreja pequena também que o cara sai da igreja e não tá né, nem aí. Mas só enfatizando que eu acho que a aproximação e a visitação é uma prática muitas vezes abandonada por muitos. E se ela voltasse a ser praticada, essa aproximação de tentar caminhar com essas pessoas, talvez eu pudesse trazer de volta. Não é uma nova técnica. Como a igreja primitiva cresceu? De casa em casa, partiam um pão e oravam ao Senhor. Exatamente. Agora, o que nós perdemos quando o evangelho deixa de ser um chamado ao arrependimento, à santidade e se torna um self-service espiritual? Nós perdemos o Cristo crucificado e ressurreto. É isso. Quando o foco não é Cristo, qualquer outra coisa vai ser. Aí você pode colocar o que você quiser. Tem igrejas, por exemplo, norte-americanas, que quando você entra no culto, você encontra o McDonald's de frente. Porque a ideia é, sinta-se em casa. Não importa o que vai ser pregado, você está em um lugar que seria a sua casa. Aí talvez você vai em outra igreja, você encontra um comediante contando piadas, mas não tem Cristo. Então, quando nós perdemos completamente a mensagem do evangelho, nós estamos perdendo o próprio Cristo que morreu por nós. E se Cristo não é nosso objetivo e a nossa referência, qualquer outra coisa pode ser. Um exemplo bem claro é que às vezes eu recebo mensagens de mulheres e homens que são piedosos. Ô Caio, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Esse domingo é a ceia? Eu falo, não, minha irmã, sim, é a ceia. Ah, então eu vou. E o próximo domingo, o que vai ter? O culto normal. Ah, sim, então eu vou no culto que não é normal. Qual culto, irmã, que não é normal? O da ceia, é diferente, é especial. Então, eu falo que é uma ideia de ceialatria, ou ceilatria, alguma coisa assim, porque é uma idolatria à ceia, como se Cristo realmente... É uma ideia meio católica, né? É Eucaristia, Cristo está ali no corpo, então eu preciso estar ali para purificar os meus pecados. Então, a gente perde completamente a essência dos elementos do meio de graça, do evangelho, por causa dessa ideia pragmática e de uma ideia secularizada sobre o próprio Cristo. Então, até o culto mesmo, hoje, virou um tipo de entretenimento. John Piper, ele tem uma frase que é muito legal, que ele fala que Cristo não pode ser mais uma programação de final de semana. Cristo é Cristo, Ele é o Senhor de nossas almas. Então, quando nós perdemos completamente a teologia bíblica, a pregação do evangelho por coisas secundárias, a gente está, de um certo modo, vendendo Jesus por algumas moedas em troca de qualquer outra coisa. Então, isso é prejudicial e dá para ver os efeitos na igreja evangélica hoje em dia, né? Legal. Sua visão como um futuro aí pastor presbiteriano, qual que é o valor e a relevância das confissões de fé históricas, como por exemplo a Confissão de Fé de Westminster, no combate às heresias atuais? Elas ainda são para hoje? Elas ainda funcionam como um mapa seguro contra esses perigos? Sim, porque o Charles Spurgeon... Nós temos uma confissão antiga batista de 1689, que é uma confissão bem antiga. Ela é muito boa, só que Spurgeon, em sua época, propôs uma nova confissão. Porque estava crescendo muito o liberalismo teológico e outros meios estranhos ali. Parece que não teve. Spurgeon ficou muito deprimido com isso e tudo mais. E hoje a Igreja Batista, né, em suas vertentes maiores, sofre com o que aconteceu anteriormente no passado. Sim. Então, as confissões são fundamentais para você entender quem é a igreja, o que ela crê e como combater algumas doutrinas. Olha, tal igreja crê nisso, crê em Cristo, crê na ceia, crê no batismo. E onde você encontra isso? Exatamente nas confissões. Sim. A confissão de fé de uma igreja é exatamente a estrutura eclesiástica dela. Eu quero saber o que é uma igreja, então eu vou partir do princípio de que ela tem uma confissão e eu vou lê-la. É daí que você consegue identificar realmente se uma igreja ela é uma seita e ela prega heresia ou não. Então sim, de um certo modo é uma forma de combater as heresias por aí e de firmar como uma igreja bíblica, tá? Desconfie de igrejas que não são claras em sua confissão de fé
e também em seus estatutos. Por exemplo, se você hoje acessar Manual do Candidato da IPB, você encontra na internet. Só dá um Google. Só dá um Google. Confissão de Fé de Westminster, você encontra. Mas tem igrejas que não. Que não tem confissão de fé. Suspeite disso. Então, de um certo modo, é uma forma de confirmar e de combater essas seitas e também heresias. De certa forma, essas confissões surgiram para combater heresias. São importantes sim, tá? São importantes, porque o bom de uma igreja ter uma confissão é que dificilmente alguma coisa vai mudar lá. Sim. Vai manter o que é fiel desde o princípio. Até hoje, se não me engano, a confissão de fé nunca foi atualizada, né? Nunca foi. A única divergência que existe de questão de contexto é que, salvo engano, a confissão de fé dizia que quem era o anticristo era o Papa. Isso. E hoje nós entendemos que é o sistema do papado, né? Que é totalmente não é totalmente diferente, faz parte, mas é mais amplo, né? Mas reafirmo que realmente a gente crê que aquele que está acima de Cristo, que é o vigário, é o anticristo, entende? Então, aí já estamos combatendo a ideia de divindade de Cristo, Exato. Entende? Que, de certo modo, a nossa confissão subscreve que Cristo, ele é o cabeça e ninguém está acima de Cristo. Não tem um vigário de Cristo. Então, de um certo modo, as confissões são essenciais. Denunciar é sempre a melhor saída ou existem momentos estratégicos de silêncio quando você lidar com uma heresia? Denúncia com proposta de resposta. Ou seja, eu faço a denúncia, mas eu explico realmente qual é o próximo caminho. Só denunciar e ficar naquilo não adianta nada, porque tem que ter uma solução para isso. O silêncio não é bom, porque quem silencia diante de doutrinas e falsos ensinos acaba se tornando conivente com aquilo. Então, eu acho que é uma frase do Martin Luther King que ele fala que o que me preocupa não é, eu acho que é o silêncio dos maus, mas é alguma coisa assim. Ele fala assim que a pessoa que se cala de um certo modo, ela está sendo conivente com aquilo. Sim. Calvino diz que ele seria uma pessoa totalmente ingrata ou alguma coisa assim, se ele visse, por exemplo, o cão latindo, etc. Ele fala alguma coisa assim, né? Atacando isso ou aquilo e não falasse nada. Então, ele seria um covarde. Então, quando a gente vê uma coisa acontecendo, tem um problema, tem uma dificuldade, e eu fico calado, eu estou aprovando aquilo. Sim. Porque Tiago fala isso, né? Aquele que sabe que fazer o bem é bom, ele tá apto para fazer isso, não faz, ele tá pecando. Sim. Então, quando eu vejo algo grave, tem uma denúncia, eu tenho que denunciar e eu não faço isso, eu estou falando, não, beleza, deixa quieto, é isso, eu concordo e bola para frente. Então, tem que denunciar. Não pode ficar em silêncio, mas desde que você tenha um respaldo bíblico e traga uma resposta para aquela pessoa, entende? Eu creio que uma igreja que se torna conivente com heresias e pecados de liderança ou de membros de uma maneira geral, ela vai morrendo por dentro. Ela se torna um câncer. Então isso precisa ser tratado, né? Sim. Agora, por trás das câmeras deve ter muita gente que não sabe reconhecer o que é uma igreja realmente bíblica. Quais são as marcas de uma igreja realmente bíblica e saudável? Na confissão que nós temos, diz que uma igreja bíblica é uma igreja que ministra bem os sacramentos e é fiel à palavra. Eu vou mais além, que eu acho que isso é muito amplo, né? Uma igreja bíblica, ela preza pela pregação bíblica, pode ser expositiva, textual, em tópicos ou até mesmo em outro formato, mas desde que seja fiel ao texto. Eu vou chover num molhado, eu creio que pregação expositiva é a mais próxima do texto bíblico. Uma igreja que preza pelos louvores, normalmente, a teologia que é pregada na igreja reflete nos louvores. Sim. Então, tem que ter canções que apontam realmente para Cristo. E é bom sempre prezar pelos inários, né? Os inários foram pessoas que assumiram uma responsabilidade de ir na Bíblia, compor canções maravilhosas. E a terceira coisa é uma igreja missionária. Uma igreja missionária que não fica acomodada com as pessoas que estão apenas ali crescendo e não faz a ideia de Missio Dei. A quarta coisa importante também é o preparo desses líderes. Porque um líder mal preparado, para ele propagar uma heresia, a chance é muito alta. Então, tem que ter um preparo teológico. É por isso que eu encorajo muitas igrejas a fazerem seminários teológicos. A IPB tem. Sim. Não quer dizer que você não vai falar você não vai falar uma besteira, mas a chance de ser errado é menor. É bem menor, né? E o quinto e último ponto, que eu acho essencial em uma igreja bíblica, é a confissão. Tem que ter uma confissão. Toda igreja bíblica tem que ter uma confissão para as pessoas entenderem realmente o que aquela igreja crê. E disponibilizar nas redes sociais, no site. Porque, olha, eu vou para aquela igreja, eu vou naquele culto.
Então eu sei que lá que é uma igreja reformada. Então eu não vou ver gente caindo no chão. Onde você vai descobrir realmente que essas igrejas ou essa igreja tem esses elementos? Na confissão de fé. Então acho que essas características são fundamentais. E eu colocaria o último ponto ainda, é que uma igreja bíblica tem apenas a Bíblia como regra e prática de fé. As confissões são um apoio para a gente entender realmente o que cremos. Mas elas não estão acima da própria Escritura. Sim. Só que tem igrejas que têm profetas modernos que escreveram livros que quando você está na sabatina ou você está na IBD, o pastor vai usar juntamente com a Bíblia. É aqui e aqui. É aqui e aqui. Aí é um complicado, né? Porque não é fidedigno. A confissão de fé ela vai determinar como eu estou interpretando a Bíblia. Correto? Isso. Ela vai reafirmar realmente Exato. o que você crê, né? Inclusive, nossa confissão de fé tem... Lá tem embaixo, né? Ali na data página, né? Monte de passagens bíblicas para você ir lá ver realmente se a gente está falando a verdade, né? Exatamente. Olha só, nós estamos no mês da Reforma Protestante. Esse episódio vai ao ar aí na semana do dia 31 de outubro. E a Reforma Protestante foi um movimento que trouxe a igreja de volta para a centralidade de Cristo e das Escrituras. O que nós devemos aprender com aqueles reformadores para defendermos a fé nos dias atuais? E você enxerga que hoje nós precisamos de algum novo tipo de reforma ou voltar para os princípios da reforma? Nós temos um lema, né? Igreja reformada sempre se reformando. Então, eu não creio que precisamos de uma nova reforma, mas apenas de voltar às Escrituras, né? E eu acho que nos princípios da reforma protestante que nós temos que levar hoje é defender a verdade. Lutero, em 1521, na Dieta de Worms, ele foi convidado, né? Convidado de uma forma bem amigável para falar sobre algumas coisas que ele estava fazendo. Depois que ele afixou lá as 95 teses contra as indulgências, ele foi chamado. Olha, peraí, Lutero, você está fazendo coisa errada. A gente sempre creu nisso. E agora? Por que você está indo contra? Ele fala, olha, a minha mente... A minha consciência está cativa com a palavra de Deus. A não ser que vocês provem que eu estou errado, apontando para as Escrituras, eu não vou mudar meu pensamento. Aí ele foi excomungado, depois, etc. Então, o que nos falta é ter esse espírito de Lutero, de manter a verdade bíblica, apesar das doutrinas estranhas que estão sendo disseminadas em nosso meio. E, às vezes, aqui é uma denúncia, tá? Eu tenho que fazer essa denúncia, infelizmente. Muitos pastores, inclusive reformados, estão passando pano para muitas doutrinas porque vendem curso na internet. Ou porque tem algum viés com algum pregador famoso que também tem algum tipo de parceria. E acaba, e muitas vezes, não defendendo a verdade bíblica. Não, isso aqui eu não posso falar porque eu não vou conseguir mais conquistar aquele público específico. E Lutero não agiu assim. Lutero podia, ele fazia o papel da boa vizinhança e falar, não, vou falar sobre isso aqui, mas tudo bem, vocês querem que eu me retrate? Beleza, eu vou me retratar. Não. Quando ele recebeu a bula papal, o que ele fez? Queimou. Tava nem mais pro Papa. Não tava nem mais. Por quê? O que é importante é a verdade. Não é a boa vizinhança. Então, a gente precisa voltar com a verdade às Escrituras. Não precisa de uma nova reforma. É só voltar às Escrituras e já é suficiente. Maravilha. Ó, nós estamos chegando aqui no final, mas provavelmente alguém pode assistir e está completamente confuso. Se você pudesse dar um único conselho a um crente que está confuso ou desiludido com o cenário atual da igreja, qual seria? Qual seria? Ame a Cristo e veja os ensinamentos de Cristo. O amor de Cristo, ele era partilhado com os outros. Então, de um certo modo, não é porque o cenário evangélico está mal que você tem que não aproximar das pessoas. Porque um dos mandamentos é ame o seu próximo como a ti mesmo. E no céu, você gostando de igreja ou não, o que você vai mais encontrar lá são pessoas de igreja. E no céu não tem desviado. No céu todo mundo é filho de Deus. Exatamente. Então, a orientação é ame a Cristo, pratique os ensinamentos de Cristo. E querendo ou não, quando você começar a praticar os ensinamentos de Cristo, vai te levar à igreja. Não tem jeito. Porque igreja em si, o corpo, ele não é separado, ele é unido. É importante que haja uma comunhão. É importante que tenha essa aproximação entre as pessoas. Porque
O evangelho, ele foi espalhado por todo o mundo por meio disso, de amizade, de comunhão, e muitas vezes situações que a gente não imaginava. Inclusive, Paulo, quando ele viajava, tem algumas passagens que diz que Lucas estava com ele, depois ele vai para Éfeso, prepara Timóteo. Então, foi sempre contato. Não tinha essa ideia, eu sou Paulo, vou viver aqui sozinho, não vou visitar nenhuma igreja, vou escrever cartas aqui, ponto final. Não, Paulo viajou, Paulo foi perseguido. Então, a mensagem é, ame a Cristo e faça aquilo que ele fez. Isso vai te levar automaticamente, tenho certeza, a alguma igreja bíblica. É impossível você ver Cristo, como ele amou as pessoas e você ainda ter essa repulsa contra as pessoas. Então, essa eu sei que é uma mensagem um pouco clichê, mas a mensagem é ame a Cristo e diante dos ensinamentos de Cristo vai te aproximar a outras pessoas. Eu acho que é isso. Maravilha. Uma pergunta antes de um bate-pronto. Qual o maior desafio que a próxima geração de líderes e pastores vai enfrentar em relação à proclamação do evangelho? O ceticismo, isso é inevitável. O ceticismo está aumentando bastante. A Europa, por exemplo, já é praticamente pós-cristão, algumas regiões ali, e o ceticismo está crescendo bastante por causa do avanço da ciência, da biologia, etc. E as pessoas têm muita dificuldade em assimilar isso com a Bíblia. E nós precisamos de apologetas nessa área para defender isso. Mas o maior desafio vai ser exatamente, como o Chesterton disse, provar que a grama é verde. Provar realmente que Deus existe. Vai ser Chegou o dia que nós temos que provar que a grama é verde. Realmente. Vai ser mais desafio. E se a gente não estiver preparado agora, Exato. fazendo seminários, pastores indo para redes sociais, entendendo o que está acontecendo, eles vão sucumbir, infelizmente. Bom, vamos fazer um bate-pronto. Pergunta rápida e resposta rápida pra gente igual encerrar. aquele programa lá da Gabriela. Não sou Maria Gabriela, mas... O livro da Bíblia que você mais gosta? O que eu mais gosto é Lucas. 3 pregadores que você gosta de ouvir? Spurgeon, Martin Lloyd-Jones e Augustus Nicodemus. O Augusto você ouve, os outros você lê, né? Assim, você entendeu. Um livro que marcou a sua vida e caminhada cristã? Com certeza, O Peregrino, John Bunyan. Quem é a sua referência pastoral? Recentemente faleceu, era o Walt Buchmann. Se você pudesse deixar uma única mensagem, uma frase sobre o que nós devemos fazer com o evangelho, qual seria? Evangelho. Ame as pessoas e proclame a Cristo. Acho que é isso. Qual a sua maior motivação hoje como um discípulo de Jesus e um pastor? Fazer o nome de Cristo conhecido. Para você, o que é vida e teologia? Eu acho que é o cerne do próprio evangelho. Para terminar, o que é Cristo para você? Cristo é meu Senhor, Salvador suficiente a quem eu devo a minha vida. Bom, Caio. Prazer estar no podcast de vocês. Prazer, muito obrigado. Obrigado pelo tempo, pela conversa. Complexo, hein? Tem muita coisa para absorver. Se deixasse, falava 10 horas aqui tranquilamente. Você viu que eu fui bem rapidinho, né? Mas obrigado, que a gente possa aí estreitar contato e... Amém. E quem sabe trazer você mais vezes aí. Amém. Eu agradeço. Deus abençoe sua vida, seu ministério, tua família, seus filhos, né? Vai ser pai de novo, né? Tá pra nascer agora. Alguém pode ligar aqui e falar, estourou a bolsa, qualquer momento. Que Deus também abençoe. Além de te abençoar como um pastor, Deus te abençoe como pai. Amém. Que eu acho que essa vai ser a sua maior missão. Talvez maior do que a de um pastor. Que é educar uma criança dentro de casa. É o maior desafio. 2, né? Porque eu tô indo pro segundo já. E alguém que te conhece melhor com seus defeitos, erros e acertos. Isso. Que Deus te abençoe muito. Amém. Amém? Amém. Bom, se você ficou até aqui, assistiu esse conteúdo, quero te agradecer e pedir um favor. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui o que você achou. Se você ainda tem dúvidas sobre o assunto, comenta aqui também. Quem sabe a gente pode trazer o Caio aqui de volta e tirar essas dúvidas. Mas não deixe de fazer o principal. Compartilha. Porque compartilhando você ajuda a disseminar a boa teologia, disseminar tudo aquilo que a gente aprendeu aqui hoje e também a divulgar esse conteúdo. Deus te abençoe. Até a próxima, se assim o Senhor permitir. Um grande abraço.